Olá, amigos da Gazeta TV, amigos do Sportcast, amigos da Gazeta de Bananal. Muito boa noite, uma ótima segunda-feira a todos vocês. Estamos iniciando o nosso programa neste dia 25 de maio de 2026. Vamos abordar Campeonato Brasileiro, vamos abordar as competições da Conmebol. Estamos aí já entrando um pouco em clima de Copa do Mundo. Acho que está faltando agora aí 20 dias para o início da Copa do Mundo, 22 ou 23 para a estreia da seleção brasileira. É, Vamos falar alguma coisa também do esporte da região e local. E seguimos aqui com o nosso programa dessa segunda-feira ao meu lado. Hoje ele não está muito sorridente, não sei por qual motivo. Helena Nogueira, muito boa noite, Helena Nogueira. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes. É que nem você falou, a gente veio comentar aqui do Campeonato Brasileiro, que não foi feliz para certas equipes que jogou tanto dentro de casa como fora de casa, como o próprio Flamengo jogando dentro de casa, foi derrotado. O Fluminense jogando contra a equipe do Mirassol fora de casa também foi derrotado. O Vasco jogando dentro de São Januário também foi derrotado. E o Botafogo conseguiu empatar com o São Paulo por 1-1. E vamos falar da Libertadores das Américas e da Sul-Americana. Então, daqui a pouco a gente vai comentar com vocês a respeito desses jogos que acontecerão. E é só vocês me aguardarem um pouquinho, que já daqui a pouco a gente vai comentar os jogos que acontecerão, tanto amanhã para tanto a Libertadores como a Sul-Americana. Muito bem, Helena. Uma rodada que não foi muito boa para os times cariocas. Os times cariocas levaram a pior aí nos confrontos com os paulistas, né? Nós tivemos aí jogos, bons jogos, principalmente o jogo do Maracanã. Um fator lá mudou totalmente a cara do jogo, nós vamos falar sobre isso. Uhum. Mas o fato é que nós tivemos uma rodada muito ruim para as equipes cariocas. Vamos começar falando do jogo do Botafogo, que conseguiu um empate no finalzinho com o São Paulo, Leandro. É, que nem eu falei para você, o São Paulo jogando dentro de casa, pela situação que se encontrava no campeonato, a vitória para ele seria bem melhor que o empate que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo conseguiu empatar ao finalizar do jogo com o Jota Barreira, sendo que o Luciano fez o gol do São Paulo. Esse empate para o Botafogo foi excelente, pelo menos ele ganhou um ponto. Agora o São Paulo não. O São Paulo perdeu praticamente, ele perdeu 3 pontos, que ele ganhou um, mas praticamente ele perdeu os 3 pontos dentro do Morumbi. Então acabou São Paulo um, Botafogo um. Isso para o São Paulo não foi bom. E para o Botafogo ainda somou um ponto, acho que aumentou um pouquinho a chance dele na, na classificação do Campeonato Brasileiro. E outro jogo que nós tivemos, o time do Jair Ventura se solidificando aí no Campeonato Brasileiro. Eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, vencendo jogos seguidos aí. O Vitória já deu um pulo na tabela. A gente vai ver daqui a pouquinho a classificação, logo após a gente falar dos jogos do final de semana. Mas o Vitória parece ter encaixado realmente, Leandro. Desde aquele jogo contra o Fluminense, né, que quase ganhou do Fluminense no Maracanã, depois eliminou logo em seguida, né? Eliminou o Flamengo no Maracanã também. E no Maracanã não, lá na casa dele, Lá na Bahia. lá na Bahia e lá no Barradão, e depois agora vem encaixando aí vitórias seguidas do Brasileiro, e a vítima dele no sábado foi o Internacional, né? O Vitória, que nem você falou, o Vitória vem fazendo grandes resultados aí, que nem você falou, contra o Fluminense. Ele perdeu por 1-0, conseguiu virar para 2-1 e o Fluminense conseguiu empatar quase finalizado o jogo com o gol do Serna. Então foi 2-2 o jogo. Depois venceu o Flamengo lá na Bahia por 2-0, que o Flamengo venceu aqui por 2-1 no Maracanã, e o Flamengo perdeu por 2-0 lá, foi eliminado da Copa do Brasil. E agora pegou o Internacional dentro de casa, enfrentou a equipe nacional, jogou muito bem e venceu a equipe nacional por 2-0, com gols do René e gol do Tárzia. Então o Vitória fez 2-0 no Internacional, e isso para o Vitória foi excelente, e agora o próximo passo do Vitória é a equipe do Santos. E acho que é É, lá na Vila Belmiro. e a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? É, dos jogos seguintes, inclusive a gente vai falar do Santos, Uhum. que lá na Arena do Grêmio começou ganhando, sofreu empate, fez 2-1, sofreu empate e tomou a virada. O time não contou com o Neymar, né, que está com lesão. Tá um comentário lá na Vila Belmiro de que ele pode jogar aí na Sul-Americana, não acredito muito. O jogo da Sul-Americana é um jogo importante para o Santos, para ver se consegue, né, pelo menos brigar pela segunda colocação.
e tentar continuar na competição. Mas foi um jogo, eu estava zapeando entre os dois jogos daquele momento. é, Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Fluminense. Estava zapeando entre o jogo do Fluminense e o jogo do Santos. O jogo do Fluminense é um jogo muito, muito fraco, muito. Até a torcida estava desanimada e o jogo Grêmio e Santos estava pegando fogo. Então eu acho que se for somar, acho que assisti mais o jogo do Grêmio com o Santos do que do jogo do Mirassol com o Fluminense. Mas foi um jogo muito bom, Helena, Grêmio e Santos. É, que nem você falou, o Grêmio jogando dentro de casa, eu falei por você que era um jogo muito difícil pro Santos, venceu o Grêmio lá. E foi o que aconteceu, que nem você falou, tava 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, e no final do jogo o TT decidiu para a equipe do Grêmio. Então foi com 2 gols do Carlos Vinícius, que é o goleador da equipe do Santos, do Grêmio, e o TT. E para o Santos, para quem fez gol, foi 2 gols do Gabigol. Então o Uhum. Gabigol na tabela de artilharia, ele já subiu um pouco o Gabigol com esses gols que ele vem fazendo. Então, o Grêmio venceu por 3-2. Para ele foi excelente esse resultado, jogando dentro de casa, que precisava vencer mesmo. E acabou com essa vitória sobre o Santos, jogando o Santos por rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Santos dormiu já no sábado, né? Dormiu na zona de rebaixamento e vai ficar, acredito eu, brigando por essa zona de rebaixamento aí durante muito tempo, porque o time. Vamos depositar uma confiança aí no Cuca, no período que o time vai ter para treinar durante a Copa do Mundo. Ele vai ter muito trabalho, porque o problema principal do Santos é a defesa. O ataque com o Cuca ficou mais efetivo. O Santos tem feito aí 2, 3 gols por jogo, mas a defesa sempre sofre gol. Mesmo com o Lucas Veríssimo tendo entrado aí, que é um jogador muito bom, ele até melhorou a defesa, porque a defesa do Santos batia muita cabeça, mas o time continua sofrendo gol. E então eu acho que o Cuca vai ter muito trabalho, principalmente no campo defensivo, e talvez, né, já preparar o time para estar sem o Neymar depois da Copa do Mundo. Eu tenho minhas dúvidas se o Neymar continua no Santos depois da Copa do Mundo. Então o desafio é muito grande, né, Helena? Porque quando o time grande, ele entra naquela coisa assim, na reta, entra no segundo turno, naquela zona de rebaixamento ali, aí já começa a pressão a ficar muito grande, né, Helena? É, não tem dúvida, que nem o próximo, hoje o Cuca praticamente, quem não vai participar com ele no grupo é o Neymar, que o Neymar vai para a Copa do Mundo, e com essa contusão que ele teve, ele não vai poder fazer, não vai poder jogar, talvez nem contra o Vitória ele deve jogar, lá na Vila Belmiro contra o Vitória. Então, praticamente o Santos vai perder o Neymar, que é o homem do Santos ali, a jogada fica tudo em cima do Neymar. Mas acabou, que nem você falou, o Cuca vai trabalhar essa equipe na Copa do Mundo, para que possa vir com mais afoito para os outros próximos jogos que ele tem, que ele pega o Vitória no próximo jogo, que é dia 30. Não, só um minutinho, é aqui. O Santos enfrenta a equipe do Vitória no dia 30/5, às 21 horas. Dia 30 cai no sábado. É. Então você pega no sábado, 2, 4, são 6 jogos no sábado. Então o Santos precisa vencer pela situação que ele se encontra hoje, jogando dentro de casa, contra a equipe do Vitória, que venceu o Internacional por 2-0. O Santos precisa vencer o Vitória para que ele possa sair do rebaixamento, dependendo do resultado das outras equipes que vão inventar, né? Corinthians vai pegar o Grêmio lá. Uhum. Então, Grêmio e Corinthians, o Grêmio também vai querer vencer o Corinthians lá. E se vencer o Corinthians e o Santos vencer, o Santos sai do rebaixamento e o Corinthians volta para o rebaixamento. Então, é esperar mesmo para ver que o Santos perdeu por 3-2 para o Grêmio e o Grêmio, com esse resultado, praticamente deu um salto na tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi para 21 pontos na 14ª colocação, se distanciando aí, né, os 3 pontos do Santos, que está com 18. O Santos acabou ficando aquele monte de time com 18 pontos. O Santos foi o único que continuou com 18 pontos. Todos os outros Os outros venceram? mantiveram a pontuação, né? O Corinthians venceu, o Grêmio, que tinha um confronto direto com o Santos, venceu. Venceu. Então só o Santos ficou na zona de rebaixamento com 18 pontos. É, O outro jogo que nós tivemos, e você falou uma coisa aí em relação à seleção, o que acontece? A FIFA, ela determina que os jogadores comecem a se apresentar para as seleções nacionais a partir de hoje.
mas não é assim, é uma determinação. Então, é entre hoje e dia 30. A Dia 30 seleção é o dia de brasileira, jogo do Flamengo. então, a seleção brasileira, o Flamengo não vai contar com 9 jogadores no jogo do dia 30 Contra o Curitiba? contra o Coritiba, porque a data Nossa. limite é dia 30 para se apresentar. Só que as seleções, obviamente, a seleção brasileira, por exemplo, é dia 27. Então, os jogadores da seleção brasileira vão se apresentar na CBF, né, acho que deve ser na Granja Comari, no dia 27. As outras seleções também. Tem até jogador que já foi liberado. O próprio Vini Júnior lá no Real Madrid, acho que já foi liberado também. Que ela já saiu campeão também já, né? É, No lá já Barcelona. definiu, lá acabou da temporada, né? Uhum. Então, então as seleções têm que, agora, no transcorrer dessa semana, já, né, os jogadores precisam se apresentar às suas respectivas seleções. O Brasil, especificamente, é quarta-feira, dia 27. Então tem que estar todo mundo lá no dia 27, devidamente se apresentando para a seleção brasileira. Isso é uma determinação da FIFA. Então que a partir do dia 25, né, as seleções nacionais passassem a receber os seus jogadores convocados. Então, o Santos não vai ter o Neymar na última rodada, o Flamengo não vai ter 9 jogadores. 9 jogadores, contando os 4 do Brasil e os 5 das outras seleções. Deixa eu só cortar você. Não vai ter esses jogadores no dia 30. Isso. E por que que não faz esse jogo depois da Copa do Mundo? O Flamengo pediu isso, mas a CBF não aceitou. Mas eu não estou falando pelo Flamengo, estou falando para todas as equipes. Né? É. Não são todas as equipes que têm jogadores lá na seleção brasileira. Mas para não prejudicar, que nem na realidade está prejudicando mais do que hoje, é o Flamengo. Porque o Flamengo querendo mandar jogador da seleção brasileira, tem jogador o próprio Arrascaeta que está machucado, está lá no Uruguai. Tem o próprio o Carrascal, você tem o Savarino, você tem o Léo Pereira, você tem o Danilo, você tem o Alexandro. Então são vários atletas que estão para as seleções e praticamente vai desmontar a equipe do Flamengo, com essas 9 atletas que não vão poder jogar contra o Curitiba. E é jogo importante para o Flamengo contra o Curitiba. E já deu mole agora contra o Palmeiras. Bom, não sei, eu acho que já poderia ter visto aí antes de acontecer esse jogo, por causa da Copa do Mundo. Já poderia ter visto antes, né? Mas agora que nem se falou, a CBF não liberou, vai ter que jogar o que tem lá. Porque o Flamengo, os times que são fortes, que tem vários, o Palmeiras é a mesma coisa. O Palmeiras não tem nenhum da seleção brasileira, mas tem vários das outras seleções, né? O próprio Vasco, vai ter um monte de colombiano lá, acho que foi todo mundo convocado. Palmeiras foi o Arias, né? Foram quase todos lá. Fluminense foi o Canóbio. O zagueiro também do Palmeiras foi, ó. Então, não, o Palmeiras foi ele. O Palmeiras deve ter tido, o Flamengo teve 9, o Palmeiras deve ter tido uns 5, 6, contando os jogadores, né, Para outras das seleções. seleções. Porque eu acho que o próprio Flaco Palmeiras Lopes. pega a Chapecoense também. É. Então, o único que tem que estar de boa aí, que deve perder só o Canóbio, é o Fluminense, que vai ter mais uma chance de encostar no Flamengo e no Palmeiras, num eventual tropeço, das duas equipes. O Palmeiras muito dificilmente vai tropeçar para a Chapecoense, mesmo com o time desfalcado, né? Tem banco lá para. E tem banco, então é meio complicado. A Chapecoense é tá na zona de rebaixamento. O Flamengo, eu acho que o Coritiba é um time imprevisível, pode tirar um pontinho do Flamengo lá, E já mas eu tirou pontos também também já. já tirou, ganhou do Corinthians, né? Ficou 2 jogos fora. Então, o Coritiba é um time complicado, mas eu acho mesmo assim que o Flamengo ganha, e embora o astral do Flamengo tenha ficado complicado. Nós já vamos falar do jogo do Flamengo, mas vamos falar antes do não jogo, porque não teve jogo. Mirassol teve um Mas time só entrou em campo e o outro fingiu que entrou em campo. Um jogo muito ruim, muito muito fraco, em que o Fluminense conseguiu a façanha de não dar um chute sequer a gol. 90 minutos, ou mais os acréscimos, né, dos dois tempos. O Fluminense teve um pênalti que foi assinalado depois que o juiz voltou atrás por causa do VAR. É um lance para mim inconclusivo, na minha opinião, porque o problema foi o Samuel Xavier exagerar o jeito que ele caiu.
mas Uhum. eu acho que ele foi tocado realmente. Aí vem aquela história de intensidade, né? Como é que você vai medir intensidade pela imagem, pô? Não tem jeito. Inclusive, o Samuel Xavier deu uma entrevista falando isso, né? E que ele acha um absurdo esse negócio de medir intensidade pela imagem. Não tem como. O juiz tem que ter aquela noção ali no campo, se ele marcou o pênalti, é porque ele viu a intensidade do lance. Mas é que nem você falou, tem um VAR, cara. E o Pois VAR é, tirou. o VAR está atrapalhando nesses, né, em determinadas situações. É o problema do juiz que se escora muito no VAR. É aquela coisa, né? Como tudo na vida, o VAR tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas assim, ó, independentemente disso, o Fluminense jogou muito, mas muito mal. Não fez nada que prestasse os jogadores. Zubeldia, o Mirassol entrou com o time principal, né, que está jogando na Libertadores, e ele botou o time misto do Fluminense. O Fluminense brigando para. O Flamengo e o Palmeiras, um ia tirar a ponta do outro, e o Fluminense tinha chance de ficar na segunda colocação, pelo menos, e ele botou um time misto. A segunda colocação, se houvesse a vitória do Flamengo, não seria a segunda colocação. Não, não é. Aí Aí não. manteria o Palmeiras, Isso. Flamengo e Fluminense. É. É porque, assim, eu acho que muita gente estava apostando, algumas pessoas, né? Estavam Uhum. apostando mais no empate nesse jogo, que seria muito bom para o Fluminense. Então, o Fluminense tinha uma chance muito boa Encostar. de assumir a segunda colocação, ficando 2 pontos só atrás do Palmeiras. Mas o time não apresentou absolutamente nada, a torcida ficou muito irritada, a repercussão nas redes sociais é a pior possível. Para o jogo de quarta-feira já vendeu Mas o acho que Fluminense hoje 39. tá a 8 pontos do Agora Palmeiras. ele ficou 8 pontos do Palmeiras, né? E vai ficar mais ponto porque o Flamengo tem um jogo a menos, então ele vai ficar mais distanciado. Ele vai ficar meio que distanciado dos dois primeiros e distanciado dos outros que Para vem baixo. seguido. Entendi. Mas era um jogo determinante. O Fluminense foi 2 rodadas aí que o Fluminense perdeu o ponto que não podia perder, porque poderia estar até liderando o campeonato, não fosse essas bobeiras aí, né? Mas o time não está produzindo absolutamente. Acho que o Zubeldia já deu. Hoje eu li que é o do Vene Casagrande, né? Que é um cara muito bem informado no futebol. Ele falou que muito provavelmente, até com a classificação do Fluminense na Libertadores, o Zubeldia não vai continuar mais no Fluminense. Que aí o Fluminense vai aproveitar a paralisação para a Copa do Mundo para ver um outro treinador. Porque eu acho que para mim ficou evidente que o time não produz nada com o Zubeldia mais, não tem condição de esperar nada do Zubeldia, ele não consegue mais tirar nada do time. Porque foi aquele momento em que todos os jogadores estavam numa fase muito boa, principalmente jogadores que estavam acima, né? Nós sabíamos todos, né, que o René não jogava aquilo que ele estava jogando, que ele estava num momento muito, muito acima do futebol que ele tem. O próprio Canobi estava num momento muito acima do que ele realmente tem de futebol, no histórico dele como jogador. Então, quando esses jogadores voltaram ao normal, o Zubeldia não soube mais acertar o time do Fluminense. E quando o Lúcio não está inspirado, você fica também sem o Savarino, que tem jogado muito mal. E aí, hoje também saiu uma informação de que ele está jogando mal, porque a filhinha dele está muito adoentada no hospital. Então, provavelmente por isso ele caiu tanto de produção. E então, com a filha hospitalizada, aquela coisa toda, já tem aí uns 3 semanas aí que a menininha tá hospitalizada, então ele está ficando angustiado. Acho que qualquer pai ficaria, né? Logicamente. Por que não libera o cara? Então, É que você é vai meio falar que nem complicado. fala, Ricardo. Hoje o cara tá preocupado com a filha dele, É. novinha. E ele vai se preocupar com o jogo e com a filha dele, então a cabeça dele tá Não, totalmente você vê fora que do jogo. ele não está produzindo, ele está jogando muito, mas muito mal mesmo. Ele está Então, jogando mal. eu acho que por isso que teria E, poupar ele realmente desses jogos devido à situação que tá não, acontecendo com a filha ainda dele. mais nesse caso, né, que você vê, para o jogo de sábado, segundo, né, o departamento médico do Fluminense, ele foi poupado por desgaste físico, assim como o Canóbio. O Canóbio acho que não volta mais. Talvez jogue contra o Laguaira, né? Eles estão sendo preparados para isso. O Martinelli, conforme a previsão do Filé, deve jogar contra o Laguaira, tem uma previsão de jogar. E aí o Fluminense vai entrar como todos os outros times, né? Um período rápido de descanso, depois volta ao treinamento. Então, pelo segundo o Vene Casagrande, o Fluminense vai estar com outro técnico aí na virada
para a Copa do Mundo, que aí vai ter um treinador que vai ter um mês para 20 dias, né, Uhum. para treinar o time já com o Hulk, né, que vai poder contar com o Hulk no segundo semestre. É muito pouco tempo, né? Já 20 dias é voltou, muito pouco tempo. já voltou também a especulação sobre o Boanga. O Fluminense vai fazer uma nova investida Eu só não lá no entendo isso aí, Boanga. cara. Só te matando. O Fluminense contratou Hulk, tem o John Kennedy, tem o Cano, agora contrata o Boanga. São 4 atacantes, cara. Então, Só se for vender alguém aí, cara. então, é exatamente isso. Provavelmente o Canóbio vai para o River Plate, o Soteldo também não deve continuar, e o próprio Serna, que eu não gostaria que o Serna saísse do Fluminense, eu acho que ele tem tudo para. Ele é um bom reserva, né? Se o Boanga for realmente contratado, o Serna vai para o banco, não tem nem dúvida. O Boanga é outro nível, né? É nível, e aí vai ter o Hulk também. Não, esse que é o problema. Você pegar Hulk, Boanga, aí você. É, A própria, acho que ele teria que vender até o próprio John Kennedy. Ou emprestar, alguma coisa. o John Kennedy eu não acredito, porque aí tem o Cano, né, que já voltou, mas está ainda muito fora de ritmo de jogo. Os dois jogos que o Cano entrou, ele não tocou na bola, mal tocou na bola. Mas isso aí é compreensível, né? Pô, o cara ficou Muito tempo parado. muito tempo parado, um problema sério, já tem uma idade, né? Então isso é muito compreensível. Mas realmente o jogo de sábado irritou a torcida tricolor de uma tal maneira que eu acho que ali sacramentou. O fato do time não dar um chute no gol, acho que isso aí já justifica a diretoria chegar no treinador e falar: muito obrigado, valeu esse período aí que você treinou o time com muitas vitórias aí e tal, mas infelizmente você perdeu a mão no time, o time não está produzindo absolutamente nem chance de gol, tá criando. E está sempre sofrendo gol, né? É aquilo que eu falei para você no jogo da semana passada. O Fluminense não precisava de dois, três, de 2 gols ou 3 gols. Precisava de mais, porque certamente sofreria gol como sofreu. Então o 2-1 foi menos pior, porque o ideal era o 3-1, mas agora está dependendo do Rivadavia aí, pelo menos empatar. Ele tem que vencer, Ele tem que vencer de qualquer maneira. independente disso, torcer Se pro ele outro empatar empatar, lá. se ele empatar, ele está eliminado. Então, torcer pro Bolívar empatar com o outro time lá, Para o Bolívar não ganhar. Porque se o Bolívar ganhar, já era. Ele pode dar de 10-0 que não vai resolver nada. O por causa do Bolívar, saldo entre os o dois. Bolívar vai por causa do saldo nos confrontos diretos. E o jogo Então, é no mesmo horário. os jogos são no mesmo horário. E você Daqui a vai assistir pouco a o gente jogo vai falar do aqui. Bolívar, né? Eu vou ficar zapeando, vou ficar zapeando mesmo. Vou ficar zapeando, igual eu fiz sábado. Eliano, e o outro jogo do sábado, fechando o sábado, um jogaço, né? Foi um jogo muito bom. É um jogo emocionante, com todos os ingredientes de um grande clássico, como é atualmente Flamengo e Palmeiras. O Flamengo começou assim, num ritmo alucinante. O Carlos Miguel teve que fazer 2 defesas milagrosas, inclusive uma cara a cara, e Foi ele Paquetá conseguiu do Paquetá. O Paquetá finalizou. Teve um momento do jogo lá que o Flamengo estava com 9 finalizações ou 10 finalizações. O Paquetá tinha chutado 6 ou 7. Então só Caramba. O Paquetá já tinha. é, mas assim, a impressão que eu fiquei, conforme eu te falei em off, né, ontem, Uhum. 10 minutos de jogo eu falei: nosso Palmeiras hoje vai tomar uma goleada histórica. Eu acho que todo mundo lá que assistiu o jogo ficou com essa impressão também. Porque o Palmeiras não passava do meio-campo, não conseguia passar do meio-campo. E o Flamengo enfileirando, né, chance. O Palmeiras não ficava com a bola, o Flamengo ganhava todas as segundas bolas e sufocando o Palmeiras e tal. Acho que o Palmeiras só não sofreu gol realmente por causa da qualidade dos seus jogadores também de defesa, embora eu não goste dos dois laterais. Não gosto do tal de Giai. Acho que vai ser até convocado para a seleção argentina, estavam falando, mas para mim não joga nada. O lateral esquerdo lá é um jogador que é feijão com arroz, E o mas Arthur? o Arthur não está no nível do resto do time, sabe? Os dois laterais não estão. O Palmeiras hoje precisa. A diferença do Palmeiras para o Flamengo é as laterais e o jogador cabeça. Como o Flamengo tem uma Arrascaeta, o Palmeiras não tem. Então o jogo estava anunciando ali um massacre do Flamengo para cima do Palmeiras.
Como foi, né, o jogo do ano passado? Também foi, o Flamengo atropelou o Palmeiras também. E aí, rapaz, o Carrascal me faz uma jogada absolutamente burra, né? Vamos falar o português, claro, um lance totalmente desnecessário. É um cara que está sempre sendo expulso, foi expulso no Fla-Flu, foi expulso na final Contra o Corinthians. da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. É um jogador que simplesmente prejudica o clube. E a torcida, logicamente, vai pegar no pé dele. Inclusive, ele foi convocado para a seleção colombiana, está convocado. Nem sei se joga aí, né, esses jogos aí do Flamengo aí, porque muito provavelmente quando ele pegar na bola, a torcida vai trucidar ele, né? E então, foi uma jogada absolutamente burra. E aí o jogo mudou de pato para ganso, né? Acho que o técnico também foi meio infeliz, que de imediato ele recuou o Flamengo. Um O jogador a Carrascal foi menos. expulso, aí o Flamengo já ficou todo no campo de defesa e deixou o Palmeiras crescer. Você não pode um jogo com um time com a qualidade do Palmeiras, você não pode deixar o Palmeiras crescer em campo. O, o, é, o Abel tinha usado a tática de povoar o meio-campo ali para travar o Flamengo, mas não estava adiantando, não adiantou coisíssima nenhuma pela qualidade dos jogadores do Flamengo. Só que aí deu certo, porque com o Flamengo com um a menos, e achei que precipitadamente ele cometeu para mim dois erros muito determinantes para mim. Primeiro, que ele recuou o time muito rápido. Logo depois da expulsão, ele botou o Flamengo para jogar atrás. E depois ele inverteu. No segundo tempo, ele resolveu avançar o time demais com um jogador já cansado. Você via o problema principal da expulsão que eu achei, Leandro, no jogo, foi o cansaço. Eu nunca tinha visto o time do Flamengo no segundo tempo demonstrar tanto cansaço igual demonstrou nesse jogo contra o Palmeiras. Logicamente, pelo mérito do Palmeiras, que é um time que sabe ficar cozinhando, toca para lá, o jogador do Flamengo correndo. Eu estava vendo aqui, falei, o Flamengo vai ter que substituir rápido aí, porque os jogadores vão cansar. O Palmeiras é um time que erra poucos passes nas pressões que o Flamengo fazia, errou alguns passes, mas erra menos passes do que os outros times, né? Tem mais qualidade. Isso aí foi cansando o Flamengo. Aí, logo em seguida, né, poucos minutos depois da expulsão, saiu o gol, um lançamento primoroso, né, do Marlon Freitas. Porque o que que o Abel fez? Ele está sem o cabeça, que eu acabei de falar aqui, e ele está botando os dois meias, os dois. Jorginho, Weber? O, não, o Ah, o Abel Abel. do Palmeiras. Tá. Então ele está colocando o Marlon Freitas e o Andrés Pereira, e está botando os dois para serem os cabeças do time, o cérebro do time. Uhum. Então, uma hora o Andrés, que jogou muito bem, e outra hora o Marlon Marlon Freitas. Freitas. Então, o Marlon Freitas deu um passe primoroso, né? Pegou a defesa do Flamengo totalmente desprevenida. E ali, para mim, sim, teve jogadores determinantes ali. Começou com o Marlon e o André se destacando muito, mas o Alan acabou, né? Para mim foi o melhor em campo. Mas o Flaco Lopes também. O Flaco Lopes, cara, é impressionante como o futebol dele é semelhante ao do Pedro. Ele é igual ao Pedro. Ele sabe fazer uma parede, ele tem visão de jogo, de tocar a bola Uhum. adequada para o companheiro. Então ele sabe o que fazer com a bola, é exemplo do Pedro. Acho que por isso, né, não à toa foi convocado para a seleção argentina, que hoje é uma das melhores seleções do mundo. Então ele realmente ele desequilibrou o jogo ali, o Flamengo se perdeu totalmente. Achei que o técnico primeiro errou na tática de ficar muito defensivo. E depois também nas substituições, nas funções que ele deu para os jogadores do Flamengo, que aí acabou fazendo a diferença, né? O Palmeiras teve 4, 5 contra-ataques ali e poderia, como, né, acabou fazendo, os gols que o Palmeiras fez, o segundo e terceiro, foram menos é, é, indicados assim, aí não vai sair gol, do que outros lances que eu achei que ia sair o gol e não saiu. Foi falhas do Rossi? Eu acho que o Rossi está um pouco sem reflexo. Mas assim, eu acho que ele foi muito surpreendido. Às vezes o pessoal mostra muita jogada em câmera lenta, né?
e não põe a velocidade normal, né? A velocidade real do jogo. Então, quando a bola pegou no ombro do Alan, ele estava indo para um lado, a bola bateu no ombro do cara. Então, o pessoal não vê isso. Acho que é mão. Não é que ele acha que mão. Ele estava indo para o outro lado que ele achou que a jogada ia para o outro lado da área. Uhum. Aí o que aconteceu? A bola bateu no ombro do cara e ainda picou, né? Entendeu? E foi pro gol. Aí ele estava assim, o que ele fez? Ele pegou, só fez um movimento assim com a mão, que já virou até meme na internet, né? Então ali eu acho que foi uma questão de reflexo. Surpreendeu ele a jogada é, desse lance Não, esse foi o lance do Paulinho, né? No gol do Paulinho. O gol do Paulinho, Terceiro gol. para mim, também surpreendeu ele nesse lance do reflexo. E o gol do Alan foi muito improvável, assim, né? Eu nem vi que tinha sido gol. Tô vendo aquele movimento todo e tal. Acho que nem o locutor que eu estava assistindo. E aí, então, só aconteceram dois gols, assim, meio estranhos e tal. Mas aí o Palmeiras, quando fez o segundo e fez o terceiro, ele já estava bem melhor que o Flamengo no jogo, mereceu. Mesmo assim, o mérito do Flamengo foi que continuou lutando ali, né? O tempo todo poderia fazer um gol. Mas aí o jogo ficou fácil para o Palmeiras depois da expulsão do Carrascal. Então, se tem um culpado aí por essa derrota do Flamengo, é o Carrascal, Helena. Você acabou de falar, o Flamengo vinha jogando muito bem contra a equipe do Palmeiras, praticamente dominava a equipe do Palmeiras. Se não houvesse essa falta do Carrascal no Murilo, que foi uma coisa absurda, que não precisava fazer aquilo, foi no meio-campo, era 21 minutos do primeiro tempo, e o Flamengo amassava a equipe do Palmeiras, só dava Flamengo, Flamengo, Flamengo. E como é que você falou, com essa expulsão aí, o Palmeiras cresceu, que perdeu um jogador no meio-campo. Ele foi tentar recuar o time, isso aí foi ruim para ele, que ele acabou levando o gol do Lopes, que foi o primeiro gol do Palmeiras. E depois, que nem falou, o Alan jogou muito bem, fez o segundo gol do Palmeiras. E o finalizar o jogo foi o Paulinho. Paulinho foi jogador do Vasco da Gama, né? Esse Paulinho. Foi jogador do Vasco e é tricolor. E venceu e fez o terceiro gol do Palmeiras. É claro que hoje o meme lá em São Paulo vai ser é, chocolate no Flamengo. 3-0. Vai fazer o quê? Você tem que ouvir, cara. Ainda mais da Leila Pereira, deve estar rindo à toa lá. Não, ela deu uma tiradinha de sarro, né? Então, Mas mas assim, mas se fosse o contrário, porque, pô, o BAP tem tirado sarro nela direto, porque o Palmeiras não ganhava do Flamengo há muito tempo, né? tem muito tempo que Acho eles que não ganham. desde 2015 que o Palmeiras não ganhava do Flamengo no Maracanã. Não é isso? Se não me falha a Não, memória. não lembro. Deve ser isso mesmo, fala uns 10 jogos, uns São vários 15. jogos, acho que é mais de 10 que o Flamengo não ganhava, inclusive ganhando isso no Maracanã, né? Fora os jogos que o Flamengo ganhou lá no Allianz. Uhum, Então, o Palmeiras vinha rivalizando com o Flamengo em termos de títulos, mas no confronto direto, o Flamengo estava com uma vantagem bastante ampla. bem superior, É né? aquilo que eu sempre falo para você: o único time no Brasil que nos últimos anos tem rivalizado com o Flamengo em número de vitória é o Fluminense. Todos os outros estão bem atrás, assim, em termos de confronto direto com o Flamengo. Uhum. E então o Palmeiras conseguiu ganhar esse jogo aí depois de muitos e muitos anos contra o Flamengo, principalmente no Maracanã. Acho que é disso aí mesmo, né? 2015 já são o quê? 11 anos que não ganhava do Flamengo no Maracanã. 11 anos. Então, eu, E campo aí lotado, hein? a gente entra, estava lotado, foram 72 mil pessoas, né? É Muita gente. muita gente. Mas eu senti, Helena, que a torcida do Flamengo baqueou muito com esse resultado aí. Eu vejo pelas redes sociais, até pelas WhatsApp que a gente tem aqui de amigos e tudo, foi uma ducha de água. O pessoal não está nem tendo animação para falar de futebol, rapaz. O pessoal está tudo quieto, um silêncio absoluto nas redes sociais também. Você não vê flamenguista mais falando, fazendo, né? Até a próxima vitória do Flamengo, que depois começa tudo de novo, né? Hum. Mas eu acho que essa derrota para o Palmeiras doeu muito, porque todo mundo viu ali que se tivesse 11 contra 11, o Flamengo provavelmente venceria o jogo, e talvez até de goleada. Mas, Você falou aquele dia que vai é, ser uma goleada. não, eu com 10 minutos falei: nosso Palmeiras hoje vai tomar uma sacada, porque estava demais. Essa diferença do Palmeiras está totalmente zonzo no campo, totalmente perdido. E o Flamengo amassando, né? O Flamengo amassando. Com 20 minutos o Carrascal vai e faz
faz uma besteira dessa e o jogo mudou. Achei que o técnico teve a culpa, a parcela de culpa dele também, mas o principal culpado aí realmente é o Carrascal, que mudou o jogo. Todo mundo viu isso, né? Todos os comentários que eu vi nas redes, a gente vendo o jogo já tinha constatado isso, mas então eu achei que. E a expulsão do Carrascal preocupa no sentido de o técnico não ter encontrado um sistema de jogo para suprir essa, essa falta Do Carrascal ali. quando joga com um time da mesma qualidade do Flamengo. Então, quando é um time inferior, eu acho que o Flamengo levaria esse um jogador a mais aí tranquilo. Mas quando ele encontra ali um time que é parelho com ele ali, é um pouco inferior, é pouca coisa inferior na minha concepção, Uhum, a qualidade que o Flamengo tem. Acabei de falar aqui, né, a respeito dos dois laterais e mais o meia, que é a cabeça do time, o cérebro do time, uhum. mas ele não soube encontrar uma solução quando enfrenta um clube na mesma qualidade do Flamengo. E o Paulinho, né, cara, ele parece ter, ele fez o gol contra o Flamengo, quando ele estava jogando no Atlético também, fez o mesmo gesto de silêncio. Aí ontem ele deu, anteontem ele deu a desculpa de que ele estava fazendo gesto para parentes dele. Pô, ele já tinha feito isso quando ele jogava pelo Atlético Mineiro. De novo? De novo, naquela ocasião, ele fez sinal só que foi no outro gol. Uhum. Ele fez o sinal de silêncio e caminhou em cima do escudo do Flamengo. Eu E vi. ontem ele também fez isso. Sábado ele fez isso também de novo. Aí eu não sei se ele sentiu a pressão lá depois. Aí ele veio com a desculpa de que ele tava mandando sinal para a família dele. Mas, pô, você manda sinal para a família para ficar quieto. E aí depois também ele fez um gesto lá, que é de gesto de guerra lá da Hum, Mancha Verde. Parece que a CBF está vendo lá se vai punir ele ou não. Esses gestos, né, de torcida, esses gestos de uhum. facção. Hoje em dia você não sabe o que que ser, porque andaram matando aí as pessoas por causa de fazer um gesto. Às vezes você faz um joia assim, esse joia aí é, é, é sinal da facção tal. Aí os caras da outra facção vão lá e matam o cara porque ele fez o gesto do. E tu vai falar, pô, essa pessoa precisa ser mais criativo, né? Claro. Porque joia todo mundo faz, pô. Joia, paz e amor. Uhum. Aí os caras ficaram. Mas acho que isso aí até já parou, mas teve uma época que eles estavam matando o cara porque o cara fazia o gesto, um sinal, achando que o cara tinha ligação, né, com a facção rival. Mas isso aí para o campeonato, embora não seja nada perdido, acho que eu até vi um post do Arrascaeta dizendo foi só uma derrota, não foi, não é nada. Porque não é nada de qualquer maneira, o Flamengo pode ficar 4 pontos. 4 pontos num campeonato aí que vai ter todo o segundo turno pela frente, não é também assim para jogar a toalha, né, Helena? Exatamente. É que nem se falou do Carrascal. E Carrascal vai ser punido no salário dele. E a punição dele devido por causa dessas expulsões contra o Corinthians lá, contra o Fluminense e agora contra o Palmeiras, como são 3 expulsões, acho que ele vai ter um contrato lá que ele pode ser penalizado no salário dele. Hum. E, e tudo indica, Ricardo, que o Carrascal praticamente o Flamengo não deve continuar com ele mais no grupo do Flamengo. E o outro também que está muito falado lá é o Rossi, que é o goleiro do Flamengo, um excelente goleiro, mas vem falhando nas horas que não precisa. Na hora que ele mais precisa dele, ele vai e falha e entrega o gol. Não tem nada contra o Rossi, é um grande goleiro, mas ele não pode também estar falhando do jeito que está falando, que nem você falou do próprio Fluminense. Tem jogadores que já estão naquela fase que não está bem. Tem que tirar ele, colocar outra pessoa para jogar. E é a mesma coisa na equipe do Flamengo. Tem que tirar o cara, botar um outro cara. Esse cara que for buscar lá foi o Felipe Luiz, que foi buscar, acho que foi com o BAP. E o cara tá jogando um jogo, o outro não vem jogando. Eu acho que vai ter que dar uma chance para ele jogar também. E, e essas são 3 pessoas. É o Rossi, é o Carrascal e tem mais um que eu não lembro o outro que ele falou. Que provavelmente não deve continuar na equipe do Flamengo. O Cebolinha já é certo que não continua, né? Cebolinha já É. não tem como jogar, não. Cebolinha está para vir até para São Paulo. São Paulo estava interessado nele. Tinha o próprio Grêmio. E tinha um outro time que estava interessado nele. O O Palmeiras. Fluminense estava interessado nele também. Então, o Fluminense. Então, tinham vários interesses de vários times. Mas o problema do Cebolinha, cara, que a gente fala coisa, é o salário que o cara ganha, é muito. Então, às vezes, o cara vai bancar um salário, o valor que ele ganha,
que é um valor alto, então para ele às vezes não compensa comprar o cara pelo valor que vai comprar e o que você vai investir em cima do jogador. Foi o que aconteceu com o Flamengo no comprar o Paquetá. Gastou muito e o Paquetá não vem fazendo aquele grande jogo na equipe do Foi Flamengo. dinheiro demais um jogador que não Poderia ter comprado, tá. jamais desfazendo o Paquetá, mas você poderia ter comprado outros dois ou Não, três jogadores. o problema não foi ter comprado o Paquetá, o problema foi comprar o Paquetá pelo valor que foi. Porque um valor que poderia ter sido uma economia aí, que o Flamengo poderia trazer outros jogadores do mesmo nível aí, né? E melhorar ainda mais o elenco. Agora o Flamengo praticamente já está quase certo já com o Danilo, que é do Botafogo. Que o Palmeiras tem interesse nele, mas o Flamengo vai já oferecer um valor X para ele. Talvez depois da Copa do Mundo ele Baita jogador, né? possa fazer parte da equipe do Flamengo. Os botafoguenses vão surtar, né? Mas vai fazer o que é. Hoje é o dinheiro que manda, né, cara? Você viu o próprio o texto, mandou o Luiz Henrique embora, mandou um monte de cara embora do Botafogo. E aí? Como é que vai fazer? O dinheiro Catimba. entrou, ele quer o dinheiro. É. Mas Bom, vamos esperar que o é o Flamengo, tal negócio, né? O Flamengo e o Palmeiras. Palmeiras não tem nada com isso, eles têm dinheiro. Uhum. Obviamente, eles querem times melhores. Então, eles não têm culpa nenhuma disso aí, né? Mas pro Flamengo, Ricardo, nem você fala o Flamengo, você vê. Foi campeão carioca, né? Mas pra eles não conta. Não, cara que conta. Saiu da Copa do Brasil, perdeu pro Vitória. Perdeu pro Palmeiras agora, que eu acho muito difícil conseguir esses 7 pontos em cima da equipe do Palmeiras. E tem a Libertadores. O Flamengo tem que ganhar alguma coisa para não falar que não ganhou nada, só ganhou o Carioca. Mas pro Flamengo, pelo time que ele tem e pela equipe que ele tem no geral, é muito pouco para a equipe do Flamengo ganhar hoje, está ganhando só o Campeonato Carioca no Brasil hoje. Muito bem, Leandro. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho de Flamengo, por causa da Libertadores, né? De Palmeiras e tal. Uhum, Mas vamos seguir no Brasileirão com os jogos de ontem, né? Nós tivemos 5 jogos sábado, 4 no domingo e vamos ter um jogo hoje, né? uhum. Às 4 da tarde, o Cruzeiro confirmou aí o favoritismo e ganhou, mas ganhou com um placar apertado. 2-1 em cima da Chapecoense, né? Eu pensei que fosse até um placar mais avançado aí. O Cruzeiro fez 2-1, gol do Caio Jorge fez gol. O Caio Jorge não vinha fazendo gol. E o do outro do Sinisterra, né? Fez o gol. É. E do Chapecoense foi o João Paulo que fez o gol da Chapecoense. Foi um placar bem, assim, bem abaixo do que a gente esperava, o 2-1 pro Cruzeiro jogando lá em Minas, né? Então, o Cruzeiro saiu com a vitória, para ele foi bom. O placar poderia ter sido até maior, mas ficou no 2-1, o que vale é os 3 pontos. E o Cruzeiro, com esses 3 pontos, subiu um pouquinho na tabela do Campeonato Brasileiro. O outro jogo que nós tivemos, inclusive definindo, né, o artilheiro isolado do campeonato agora, o Remo perdeu em casa para o Atlético Paranaense, que na rodada anterior, né, tirou o pontinho lá. O Viveiros fez 2 gols, empatou, né? O Jajá fez o gol do Remo abrindo o placar aos 13 minutos. O Viveiros empatou aos 44 do primeiro tempo e virou aos 7 do segundo tempo. E se transformou, né, no artilheiro do campeonato, Helena. É que você falei para você, o Atlético Paranaense ganhava do Remo lá, dentro da casa dele. E não, o Viveiros é um grande jogador. Tanto é que o Flamengo estava interessado no Viveiros, tem outros times interessados no Viveiros, mas por enquanto não se falou mais nada nas equipes sobre o Viveiros, não. Mas o Viveiros é um grande centroavante. Você vê, com os 2 gols que ele fez hoje, ele já é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, quem vem atrás, se não me engano, se é o Carlos Vinícius, se é o Pedro que está atrás dele, ou diferença de um gol, um pro outro, O Pedro, os dois. é os dois, né? É, Então, o John Kennedy está com 8. John Kennedy tá com 8. E John Kennedy tem vezes que nem atua, né? Mas É. tem 8 gols. Mas o Viveiros, com esses 2 gols hoje, já está na artilharia do Campeonato Brasileiro. E é o que eu falei para você, dificilmente o Remo venceria o Atlético Paranaense lá no campo do Remo. E acabou o Atlético Paranaense vencendo por 2-1, com 2 gols do Viveiros e um gol do Jajá para o Remo. Foi o placar 2 para o Atlético Paranaense, 1 para o Remo, lá no campo do Remo. Falando desses dois resultados para a classificação, com a vitória, o Cruzeiro foi a 23 pontos, está em nono,
E a Chapecoense continua lá no último lugar com 9 pontos. E o Atlético Paranaense saltou para a quarta colocação com 27 pontos, deixando o Remo também, né, agora como vice-lanterna, é o segundo pior do campeonato com 15 pontos. O Fluminense tem 30, O Fluminense tem 30. 27, 30, 31 e 30, 38. O Fluminense está com 30, o Atlético 27, Bragantino 26, Não, tô São falando do Paulo Flamengo, 25, 31. Flamengo 31, E o Palmeiras, 38. 38. Uhum. O Flamengo pode chegar a 34, né? Vai ficar 4 do Palmeiras e abrir 4 pontos do Fluminense. Que nem você falou, que a gente fica um pouco preocupado com esse negócio dos jogadores não poder participar contra o Curitiba. Uhum. É, Ô, louco. um outro jogo bom também, eu assisti daquele jeito, né? Foi esse gol aí que saiu mesmo. Ah, O Corinthians venceu o Atlético Mineiro no finalzinho do jogo, né? Saiu o gol lá do Corinthians e tirou o Corinthians da zona de rebaixamento. Com a vitória, o Corinthians foi para 15º com 21 pontos, 3 pontos na frente do Santos, né, que é o primeiro da zona de rebaixamento. E o Atlético Mineiro está com 21 também. O Corinthians alcançou na pontuação o Atlético Mineiro, só que o Atlético Mineiro está em 12º, enquanto o Corinthians está em 15º pelos critérios de desempate. Nós temos 4 times com 21 pontos. O Atlético, o Inter, o Grêmio e o Corinthians com 21 pontos. que nem você falou, o Corinthians com essa vitória do. Como é que é o cara? Ele jogou em São Paulo. Labiat. Hã? Esse cara vem fazendo gol pra caramba, não. Ah, é. Ele Terceiro ou quarto gol que ele faz já. isso, é. Ele acho que é o segundo jogo consecutivo Que ele faz gol. que ele faz gol. É o Zacaria. Zacaria É Labiat. Zacaria, o Z aqui é Zacaria, então. Zacaria Labiat. Zacaria Labiat. Aos 42 do segundo tempo. É muito. Bom, o Corinthians é um resultado, apesar que pegou o Atlético Mineiro. Eu até falei pra você que esse jogo empataria Uhum. e acabou 1-0 pro Corinthians, um gol do Zacaria, né? E o Corinthians foi bom, porque com esse resultado dele tirou ele do rebaixamento que jogou o Santos para baixo. Jogou o Então Santos. hoje o Santos está na 17ª posição, o Santos hoje, né? Uhum. O Santos já estava, né, na zona de rebaixamento. O Santos dormiu do sábado para o domingo na zona de rebaixamento. Aí a vitória do Corinthians só piorou essa situação aí. Agora o mais perto que o Santos tem da zona de rebaixamento é o Vasco, que é o próximo jogo que a gente vai comentar aqui. Uhum. O Vasco com 20 pontos. O Corinthians ele precisa ter a alma no brasileiro que ele está tendo na Libertadores, né? Quem O Corinthians. Acabou de novo aí. Não, aqui anulou o gol, agora voltou e o cara deu gol. Tá certo. Mas a questão do Corinthians, cara, a gente fala muito em jogadores, faz muita falta o Corinthians ali, é o Memphis Depay. Memphis Mas o Depay. Memphis jogou, né? Mas então, ele Ele jogou acabou, agora. ele acabou jogando, né? Mas ele não. É que nem você falou, ele Ele vem de não tá tendo. contusão. Ele vem de contusão, então ele tá começando a jogar agora. É um jogador que é Não tinha nem importantíssimo. previsão dele voltar antes da Copa aí, mas ele voltou contra o Atlético Mineiro e jogou. Então voltou, mas já não voltou naquele 100% dele. Mas voltou. Mas o Memphis Depay faz muita falta para aquele do Corinthians. Você pega o Memphis Depay, que é bom. O Garro, que é bom. Você pega esse André, que tá jogando muito no campo no Corinthians ali. Foi expulso umas 2 vezes aí, não precisava. O Yuri Alberto, você falou, num jogo que ele perdeu 2 ou 3 gols seguidos. O Yuri Alberto. Então você pega o próprio goleiro do Corinthians, que é o Hugo Souza, que está no gol do Corinthians, que é muito bom goleiro. Então o Corinthians tem grandes jogadores ali que possa estar na pontuação que está hoje, não era para estar no rebaixamento. Hoje conseguiu sair com essa vitória sobre o Atlético Mineiro. Então hoje o Santos caiu para o rebaixamento, o Corinthians está um pouquinho acima. E agora a próxima rodada tem que esperar, não só o Santos que vai enfrentar a equipe do Vitória, lá na Vila Belmiro, e o Corinthians que joga fora também, pelo Campeonato Brasileiro. Então, a esperar os resultados dessas equipes aí no dia 20, não, dia 20, dia 30 e 31, que são os jogos do Campeonato Brasileiro para outra semana, né? Então, vamos esperar para que possam haver grandes resultados aí, tanto o Santos vencendo a equipe do Vitória,
E o Corinthians, que vai enfrentar o Corinthians, joga fora, o Corinthians pega o Grêmio lá. Então o Grêmio também vai querer vencer para que não possa ficar na situação que se encontra o Grêmio hoje. Sendo que os dois estão na mesma, com a mesma pontuação, né? Corinthians e Grêmio. Então, deixa eu ver se eu só confirmar aqui a informação, mas eu acho que é isso mesmo. O Grêmio está com 21 e o Corinthians. O Grêmio é exatamente o time acima do Corinthians, está em 14º com 21. É saldo de gol? E o Corinthians E o Corinthians com 21 também, 15º. E embaixo desses times, em 16º, primeiro fora da zona de rebaixamento, está o Vasco da Gama, que foi surpreendido ontem em São Januário pelo Bragantino. O Bragantino parece que ele tem cisma com o time carioca, né? Ele meteu 3 no Flamengo. Foi 3, não? 3 mesmo. Foi 3, né? Foi 3 a Meteu 0. 3 no Flamengo, agora meteu 3 no Vasco. Só Isso falta aqui pegar o tem São Fluminense agora, né? Januário. Mas vamos. Rapaz, São os carioca. encardido. O Bragantino é um time encardido mesmo. Não é brinquedo, não é E você brinquedo, viu, o não. Bragantino meteu 3 a 0 no Vasco, sendo que o jogador do Bragantino perdeu um pênalti ainda. Senão seria 4 a 0. Teve uma perca de pênalti do. É o último jogo do Fluminense, né? Aí só vai ter depois da Copa, mas é o último jogo do turno do Fluminense no Maracanã contra o Bragantino. Então, mas depois da Copa. Depois da Copa. Mas fechando, né, o primeiro turno do campeonato. Entendi. 19ª rodada. Então você pega, o Rodriguinho fez o gol. Esse Pita é muito bom. Gosto desse cara, o cabeludo lá. Mas para mim é jogador de time assim mesmo. Bragantino, Fortaleza, esse time assim. Mas eu gosto desse cara. Mas eu também gosto. Eu gosto pela raça dele, né? Pelo Pita, oportunismo que ele aquele tem. jogador do Vasco foi vendido, Veguete, pai. Gostava muito daquele cara, era cabeceador, gostava. Tanto é que ele fez o gol no Palmeiras. Fez o gol Foi da 1 a 0, vitória do foi o gol Ciro. dele. Que acabou com a invencibilidade do Palmeiras no Lá Allianz, lá, no pela Allianz. Libertadores. Uhum. E acabou, e o Fernando fez o terceiro gol do Bragantino, né? E acabou 3 a 0 para a equipe do Bragantino sobre o Vasco. Se não me engano, acho que o Renato Gaúcho acho que até pediu para. Queria ser dispensado, mas acho que a diretoria conversou, Eu acho segurou que ele. não teve isso não, mas Falaram que teve o negócio do Renato lá. ele saiu muito chateado porque o pessoal começou a jogar copo nele, um acertou, né? Um dos copos acertou ele. Ele deu sorte do que estava no copo, era um líquido amarelo, a gente não sabe o que era, né? O copo pegou assim de bico, né? De fundo, pegou o fundo do copo, aí o que estava no copo caiu no gramado, não pegou nele. Hum. Mas ele ficou muito chateado, porque ele levou várias copadas, mas alguns estavam vazios e tal, ou poucos, né? Mas esse aí que estava mais cheinho, o cara tem mira boa, porque pegou, então assim, ele saiu chateado, a própria diretoria do Vasco orientou para que ele não desse a coletiva, porque acho que ele devia estar com a cabeça muito quente. Mas aí pode? Os caras devem, pode, aí fica a critério eu não sei se foi uma decisão conjunta com a CBF, para não ter muito tumulto e tal, né, porque a torcida do Vasco estava muito muito oriçada, né? Estava muito brava. E então deu esse perrengue aí para cima do Renato Gaúcho. E o Bragantino fez o primeiro gol com o Rodriguinho aos 45 do primeiro Olha tempo. só, 45. E os outros gols no segundo tempo foi do Isidro Pita, aos 14 do segundo tempo, e o Fernando dos Santos aos 31. Você vê, o cara do Bragantino chamado Fernando dos Santos. Podia ser o Fernando aqui de Bananal, né? Mas ele saiu. Ah, o Fernando tá. Mas é isso, ó, 3 a 0 o Bragantino passando mesmo, deixando os clubes carioca com cabeça inchada. Vamos ver o que vai acontecer com o Fluminense na última rodada do turno. É que nem você falou, se a torcida do Vasco cobrou, jogou esse negócio no Renato, pode ser certeza que teve alguma coisa lá no Rio, lá. Pode ser que hoje deve ter tido alguma coisa no Rio de Janeiro a respeito da equipe do Vasco, pelas derrotas que vão acontecendo com a equipe do Vasco. E que nem o Renato Gaúcho chegou, foi fazendo grandes jogos, só que agora os grandes jogos deles já não estão sendo mais legais para a equipe do Vasco. E isso aí praticamente a torcida se irrita. Foi o que aconteceu, perdeu para o Bragantino por 3 a 0. E a derrota para o Vasco não foi, que nem você hoje se encontra na 16ª posição, né? Do rebaixamento. O Vasco, se não me engano, agora deve jogar fora. O Vasco vai enfrentar
Vasco. Não tô vendo o Vasco aqui não, cara. Não, o Vasco pega o Atlético Mineiro, rapaz, lá no São Januário. Aí você vê o jogo. Sim. O Atlético Mineiro também não tem nada a ver com isso. Ele vai para fazer a parte dele. Porque se ele ganhar, ele põe o Vasco para a zona de rebaixamento. Mas o Vasco precisa melhorar muito, que estão pegando muito no pé do, acho que Saldívia, né? Acho que é É, Saldívia, que tá. engraçado, que ele é um zagueiro que. E estão pegando no carinha lá também, que já caiu de produção, né? O atacante lá. Pegaram no pé dele também. Do atacante do Vasco? É, lá é colombiano ele, né? Ah, aquele é o 11? É, Que estão isso, cara? pegando no pé dele, O pegaram no pé Gomes, não dele sei o que, também. né? É, Caramba. e porque ele caiu de rendimento. É aquilo que eu falo, eu acabei de falar do Fluminense, né? Quando um jogador que você conta muito cai muito de produção, aí que o técnico demonstra a limitação dele como técnico, porque ele Uhum. não encontra uma solução ali E não tira, às vezes, do para. atleta e. Então, basicamente, complica muito, né, a situação do Vasco, realmente. E vai ficar difícil pro Vasco sair dessa aí, jogo fora, né, que você falou. Não em casa contra o Atlético Aí Mineiro. em casa contra o Atlético Mineiro. Vamos ver o que que acontece. Mas é o tipo do jogo que o time já vai pressionar, sofrer um gol aí o time desmorona, né? Nossa, onde ele invade o campo. É. Vamos só passar um giro aqui nas manchetes atualizadas do futebol brasileiro. Capa aqui no UOL. Neymar não participa de último treino e desfalca o Santos contra o Cuenca. Então Neymar não joga mais pelo Santos, porque ele vai se apresentar na seleção dia 25, então ele não joga o jogo do Santos no final de semana, no É 25 Brasileiro, não, 27, né? dia 27, 25 é hoje. E então o Neymar, antes da Copa, já não joga mais pelo Santos. Não. Para A surpresa Copa não, nenhuma então, minha, né? então não vai nem jogar nem depois da Copa. Então. Então, para mim, depois da Copa ele sai. E agora a gente vai para a classificação, Eliana. Tem aqui uma relação ao Flamengo, uma má notícia, né? Do Vascal? Jorginho. O Jardim teve uma contusão, né? Jorginho teve uma fratura no dedo do pé, mas ele deve jogar, não deve jogar pela Libertadores, mas pode ser que ele jogue contra o Coritiba. Jorginho não é convocado, não, né? Não, não foi. Ele é naturalizado italiano, né? A Itália não foi. Ah, a Itália não Se a foi. Itália tivesse ido, eu acredito que ele iria também. Ah, ele é um grande jogador, o Jorginho. Nossa, é um baita jogador. Realmente é. Apesar da idade dele, mas ele É, coloca os atletas na cara do gol. E um batedor de pênalti excelente. Hoje tá difícil pegar um pênalti dele. é difícil mesmo. Aquela paradinha dele lá é complicado mesmo. Não é fácil, É não. que nem eu, é assim também. Você era assim também? Aí você dava aquele pulinho também? Eu dava o pulinho pra não bater. É, Helena, pô, já tá dando problema na sua câmera de novo, cara. Não acredito. Mas tá indo e voltando. Vamos ver se. Senão eu vou ter que trocar. É, vamos para a classificação do campeonato. Uhum. O Palmeiras é líder com 38 pontos. Uma coisa interessante do Palmeiras no campeonato, que eu até separei aqui para mim, aquele negócio de pauta aqui, é que a liderança do Palmeiras, já com essa vitória, em que pesa a expulsão do Carrascal, essa vitória sobre o Flamengo, o Palmeiras, no âmbito de campeonato, E já é o campeão. o No Palmeiras primeiro turno. ele ganhou dos 7 primeiros nos confrontos diretos, ele ganhou de todos os times abaixo dele até a sétima posição. Ele ganhou do Flamengo, ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético, ganhou do Red Bull Bragantino, ganhou do São Paulo. Aliás, ele ganhou todos os clássicos nesse primeiro turno, paulistas. Ganhou do São Paulo, ganhou do Santos, ganhou do Corinthians. E ganhou do Bahia também. Então, cara, você vê que a liderança do Palmeiras não é à toa. Em termos de campeonato, Uhum. é, de certa forma é merecido, né, Leandro? Não tem dúvida. Agora ele ficou com 2 vitórias a mais que o Flamengo, se bem que o Flamengo pode diminuir isso aí. O Flamengo poderia igualar, né, no jogo. Agora Podia o até Flamengo passar, né? Se poderia. Não, ele eu digo em vence. número de vitória. Aí o Flamengo poderia igualar o número de vitórias do Palmeiras
com os dois, com a vitória sobre o Palmeiras e com o jogo, ele poderia igualar. Poderia até ultrapassar. Passava. Aí é 11, tá certo. Passaria o E Palmeiras. o Palmeiras agora com 11 vitórias, saldo de gol de 16. Acho que também agora o Palmeiras passou a ter o melhor ataque. Não, ele é o segundo melhor ataque do campeonato. O melhor ataque do campeonato acho que é do Botafogo ainda. Botafogo? E, e aí o Palmeiras ultrapassou o Flamengo em número de gols, né? Agora ele está com Pelos 3 o gols feitos. saldo ele tá com saldo de gol de 16 a 12 em cima do Flamengo. 4 Quatro gols. gols, além de 2 vitórias a mais. O Fluminense é o terceiro colocado com 9 vitórias, com 30 pontos. O Atlético Paranaense é o quarto colocado com 27. Red Bull Bragantino é o quinto com 26. Com 25 está o São Paulo. O São Paulo também deu uma estagnada, né? O São Paulo estava ali atrás do Fluminense ali. Agora o São Paulo já caiu para a sexta posição com 25 pontos. Já está 5 pontos atrás do Fluminense. Muito ponto. O Bahia, o Coritiba e o Cruzeiro estão na sequência com 23 pontos. O Bahia em sétimo, o Coritiba em oitavo, o Cruzeiro em nono. O Botafogo é o time que está na 10ª posição. Botafogo. Caramba, deixa eu mudar a tela aqui para a segunda. O Botafogo está com 22 pontos, assim como o, o Vitória. Os dois estão com 22 pontos, mas o Botafogo está na frente, em 10º, pelo critério de desempate. O Vitória está em 11º, o Atlético Mineiro está em 12º com 21. É aquilo que eu falei aquela hora. Tem 4 times com 21 pontos. Atlético em 12º, Inter em 13º, Grêmio em 14º e o Corinthians em 15º. Esses times estão 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Todos eles já com os 17 jogos feitos. Uhum. Depois vem o Santos, o primeiro da zona de rebaixamento em 17º com 18 pontos. Não. Depois vem o Vasco, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento em 16º com 20 pontos. Aí vem o pessoal da zona de rebaixamento. O Santos com 18, o Mirassol em 18º com 16, o Remo com 15 na 19ª colocação. E a Chapecoense que não sai desses 9 pontos aí na lanterna do Campeonato Brasileiro. Né? Que a gente falou. Na Chapecoense é muito difícil conseguir se classificar para o Campeonato Brasileiro. Chapecoense, o Remo e ali está o Santos, Tem o Mirassol. A Mirassol. hora que jogar com o time titular, eu acho que sai dessa zona de rebaixamento aí, o pessoal tem que abrir o olho, rapaz, porque se o Mirassol melhorar, o pessoal que está acima dele aí do 10º, é tudo Botafogo, Vitória, A Atlético, diferença é Inter, pouco. né? Pô, a diferença 3 do pontos. Mirassol, não, para ir para esse pessoal aí já é de 5 pontos. Mas eu digo assim, mas ele está com um jogo a menos. Então, na verdade, ele está com 19. Ele está 2 pontos só atrás desse pessoal aí, desse monte de time com 21 pontos. Então, ele Certo. pode ultrapassar esse pessoal aí numa rodada, ele confirmando. Não, mas o jogo a menos dele é contra o Flamengo, né? Aí é complicado. Só É, se der uma zebra, né? Aí tem que ver contra o mas Flamengo. Independente agora ele vai pegar o Atlético Paranaense lá, Tem que ver contra o Mirassol. Flamengo. Esse jogo deve ser, né, acredito eu, numa data de Copa do Brasil, no meio de semana. Vai ser tudo depois da Copa. Vai ser tudo depois da Copa. Aí pode ser que eles já estejam jogando com o time principal. O Mirassol está aí onde está, porque ele, né, na maioria das rodadas, ele não jogou com o time principal. Contra o Fluminense, ele jogou com o time principal. O Mirassol. Mas o Mirassol. Mas é um time encardido. Time que pode, se os times de cima aí não abrirem o olho, o Mirassol pode recuperar e deixar 2 times grandes aí na zona de rebaixamento, passando aí esses times todos. Aí pode Santos, Vasco, Corinthians, Grêmio, Inter, Atlético, É que né? aí em 2025 ele foi a grande Pois é, sensação que está na Libertadores das Américas. exatamente. Hoje no Campeonato Brasileiro realmente está lá uma situação ruim. Mas que nem você falou, ele pode chegar ainda conseguir alguns pontos, ainda botar um time grande para baixo aí. Mas eu acredito que não cai nenhum time grande, não. Só esses menores. Mesmo menor, a gente fala no bom sentido. O Remo, Chapecoense, eu até falei no Vitória.
O Vitória venceu o Internacional por 2-0. Uhum. E é o Remo, não, Chapecoense, Remo, Santos e qual outro? O que você está falando? Da Dos zona de quatro, os rebaixamento? quatro aí. Eu estou tentando arrumar sua câmera aqui, por isso que eu não estou. Tá. Os que estão com É 21 pontos. Chapecoense? Não, não. Os, Ah, os quatro colocados. rebaixamento. Rebaixamento é Santos, Mirassol, Remo e Chapecoense. Mirassol, tá Mirassol e Chapecoense. Então, eu acredito que o Mirassol, eu acho que não consiga, não, porque ele vai pegar. O Flamengo ainda vai pegar o Atlético Paranaense lá no campo do Atlético Paranaense. Eu acho meio difícil pro, pro Mirassol conseguir essa classificação. Eu acho difícil, mas o Mirassol depois do coisa pega o. Ele vai pegar o Grêmio lá em casa, o Mirassol. Então, são times que estão saindo lá de baixo, precisa vencer. Mas futebol é tudo dentro do campo, a gente tem que esperar, que nem a gente jamais esperava que poderia acontecer com o Flamengo, aquela expulsão do Carrascal, que praticamente mudou o jogo, mudou o resultado, e hoje o Palmeiras abriu 7 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Muito bem, Leandro Nogueira. Estamos aí 1h15 de programa, às 19h56. Daqui a pouco vai começar o jogo do Coritiba, né? Uhum, é 8 horas, né? E, então a gente vai acompanhando também aqui. Vamos começar a falar aqui de Libertadores, Helena? Vamos lá, Libertadores Pode da América. ser? Pode. A gente pode começar pelos jogos da terça-feira. Terça-feira, dia 26. Deixa eu Amanhã, só né? me situar aqui. Nós já temos aí vários times classificados, né? Já está definido aí, Flamengo está classificado, Corinthians já está classificado, então o Mirassol já está classificado, Você pega o Palmeiras várias aí, o equipes. Palmeiras Então, tem que Palmeiras, empatar. Se ele perder, ele tá fora. isso. Palmeiras tem que ficar esperto. Palmeiras e os outros clubes brasileiros, né? Porque principalmente o Fluminense, que não depende, o Fluminense é o único brasileiro que chega nessa última rodada não dependendo só dele. Tamanha aí a campanha pífia, né, que o Fluminense fez Não na era? Libertadores, ganhando um jogo só, e mesmo assim é, na última rodada, né, na penúltima rodada, que até então não tinha vencido nada. Então nós vamos ter aqui, nós vamos começar com, deixa eu olhar aqui qual que é o grupo, que na terça-feira, aí o que vai acontecer? Na terça nós teremos jogos nos horários emparelhados pelos grupos, Certo. né? Não, mas tem 12, a A e a B aqui vai ser no mesmo horário, tudo 21h30. Só a G que vai ser às 19 horas. Então, é essa aí que eu estou procurando aqui, que eu estou vendo que é o grupo. Cadê aqui? Esse grupo aqui que é o G. Pelo grupo G, às 7 da noite, nós vamos ter a LDU recebendo o Always Red. A Uhum, LDU é o segundo grupo com 9, o Always Red já está eliminado com 3 pontos. certo. O outro jogo no mesmo horário, pelo mesmo grupo, é o grupo do Mirassol, né? Uhum. O Lanús, com 6 pontos na terceira colocação, recebe o Mirassol, que precisa confirmar, né, um empate. Mirassol tem É, quantos pontos? 12 pontos é o líder e a Ah, LDU então está não com tem 9. como o Lanús. Ah, o Lanús tem 9. A LDU tem 9. O Lanús está em Ah, tá. terceiro. LDU joga em É. casa. Então, O se a Lanús LDU ganhar, o Mirassol perder, entra os dois. o Lanús precisa torcer para a LDU perder. Eu não sei como é que está o confronto direto deles. Deixa eu olhar aqui não aparece. Mas se o Mirassol é o primeiro colocado, Não, estou falando na disputa entre a LDU e Lanús que eu estou falando. O Lanús está 3 pontos atrás da LDU. Se a LDU perder, é pouco provável, né? Para o Always Red, que é o lanterna da dificilmente perde. competição. Mas o Mirassol precisa pelo menos arrancar um empate Mas se o Mirassol para perder, ficar isolado na. se o Mirassol perder, o que que acontece? Os dois vão ficar com 12 pontos, ele e a LDU. Aí tem que ver como foi o confronto, que eu não tenho aqui agora aqui Não, esse é como ver. Libertadores.
Libertadores, nós estamos falando de Libertadores. Então, os dois são da Libertadores, classificaria os dois. Sim, LDU e Mirassol. sim. Eu estou falando que o Lanús briga com a LDU pela segunda colocação, mas é difícil. Difícil, É isso que eu LDU. estou falando. E o Mirassol, para não correr o risco eu não sei como é que foi o confronto direto entre Mirassol e LDU, para ele ser o primeiro do grupo, ele só precisa empatar com o Lanús. Acho que ele empatou, não lembro não, mas Hã? eu acho que houve um empate. No confronto Dos direto? dois. Não, acho que o jogo lá foi. No jogo lá, não, o Mirassol, acho que o Mirassol venceu o Lanús. Mas tem que torcer, né? Principalmente os brasileiros aqui, ó. Que eu, aqui no grupo G, só tem o Mirassol, o time brasileiro aqui. Foi na primeira rodada. O Mirassol venceu o Lanús por 1-0. Foi o primeiro jogo, dia 8 de abril. Então ele venceu por 1-0. Então, esse é o grupo G, E se você fala certo? 1-0, e se fosse 2-0, pro Mirassol seria melhor ainda, né? Porque tem o É, confronto dos dois, não tem? Que nem o caso do Fluminense, tem sim, porque o tem um Fluminense confronto direto, perdeu 2-0 e depois ganhou 2-1. é. É. Deixa eu achar aqui o outro jogo na terça, às 9h30 da noite. Deixa eu ver o grupo aqui. É o grupo A. Não, não, é o grupo A também, mas eu estou acompanhando aqui pelo que está na tela aqui. Ah, tá. Tem um A e tem um B. Tem as Aqui é o duas. grupo B. O Universitário recebe o Tolima, Uhum. um jogo às 9h30 da noite. E o Coquimbo sai para jogar contra o Nacional do Uruguai. Então, o grupo aí está o seguinte: o Coquimbo já está classificado com 10 pontos, 10 porque pontos. o terceiro e o quarto colocado estão com 5 pontos, não tem como ser alcançado. O Coquimbo unido, né? Quem tá com 5 pontos aí depois? Então, o Tolima está com 7 pontos, é o segundo colocado, e o Universitário e o Nacional estão com 5 pontos. O Então, Tolima tem 7 pontos. o Tolima tem 7 pontos. Então, se Então, o Universitário vencer o Tolima e o Coquimbo vencer, o Tolima sai fora. se o Universitário vencer o Tolima, ele passa, né, o Tolima, porque ele tem 5, vai a 8. E passaria a segunda colocação. E o Nacional também. O Nacional, se vencer o Coquimbo, vai para 8 também. Aí vai ficar naquele negócio de confronto direto e tal. Uhum. São os grupos aí que não tem time brasileiro, né? Na, na parada. Isso. É, deixa eu ver aqui certinho. Da sequência aqui na terça-feira. Até hoje eu não entendi esse Independente Medellín, o que ocorreu com ele, que o Flamengo ganhou os 3 pontos dele, os 3-0, e não houve nada comentado sobre o Isso Medellín, é, cara. isso é Comebol, né? Comebol tem muita política envolvida, né? Mas, Ricardo, você lembra que você falou que uma vez foi o próprio Fortaleza, não foi? Foi. Que teve um problema lá, que eliminou o time e tudo. Eu acho que se a eliminação houve para uma equipe, se é mesmo a Libertadores, por que que não faz a mesma coisa com esse time? Para mim, teria que ser feito Não, o igual que foi eles feito. fizeram foi confirmar os pontos do Flamengo, mas ainda está lá analisando o tipo de punição que vai dar para o time. É isso que é demorado na Comebol. A Comebol é muito lerda para Nossa, mas isso não podia resolver ser essas, demorado, não, tá louco. essas coisas aí. Hum. Na terça, às 9 da noite, Helena, aí sim, agora tem o Flamengo, que é o líder do grupo A com 13 pontos, brigando também para ter a melhor campanha da Libertadores, enfrentando o Cusco. Acho que esse resultado aí a gente já sabe qual vai ser, só não sabe de quanto, né? Uns 3 a Vai 0 ser pro uma, Cusco. vai ser, vai ser, ainda mais com o Flamengo entrando mordido, vai ser uns 7, 6. Acho que menos de 6 não vai ser. O único problema que nem você fala aqui, cara, é o Flamengo pega o Cusco no Maracanã às 21h30, né? Uhum. E o Flamengo, que nem você falou, vai perder 9 jogadores para a seleção. Não tem como não perder. E o Flamengo vai querer vencer o Cusco aí, não tem Mas jeito. esses jogadores da seleção podem jogar amanhã. O Então, jogo é amanhã. Eles só vão se esses que apresentar na são que vão seleção se na quarta. apresentar para a seleção, eles vão jogar amanhã. Não tem como Uhum. não jogar. Tem que jogar, que nem você falou, o Flamengo precisa da pontuação para ele ter uma colocação melhor na Libertadores das Américas. Aí eu pergunto para você: esses jogadores vão entrar em campo como? Que é o famoso medo de machucar.
e perder uma Copa do Mundo? Como é que você acha que vai entrar a cabeça do jogador? Não estou generalizando aqui não, estou só levantando uma questão aqui. Vou falar uma coisa pra você, Ricardo. A pessoa que vai pra campo com o intuito de jogar e acha que vai se machucar, Ele pode se machucar no treino da eu acho que seleção, né? ele pode até, não só nele pensar, ele acaba se machucando, cara. Porque futebol é jogar dentro do campo. O próprio clube já sabe como que está a situação do jogador. A questão de lesionamento do atleta é muito difícil. Mas eles têm tudo, o cronograma todinho dos atletas. E eu acredito que joga normal, que nem tem um jogador do Flamengo que não deve jogar, pode ser o próprio Paquetá, que vem de contusão. Alguns não tem como jogar. O próprio Jorginho não deve jogar na Libertadores, E o não deve Flamengo jogar tem a questão também da melhor campanha. Uma goleada pode ajudar o Flamengo a se firmar como dono da melhor campanha na Libertadores, né? na Libertadores. É que nem se falou, é o próprio Flamengo comprou esse que o Fluminense perdeu aí, O Rivadavia e o Rivadavia, Rosário Central. e o Rivadavia vai pegar o Bolívar. Por Só isso que não vai ser na altitude. só que o Rivadavia vencendo, é que nem ele falou, se ele precisa de saldo de gols, ele vai querer vencer. Aí o Bolívar vai sofrer com isso. E eu acredito que o Bolívar não ganha que empata para mim com o Rivadavia. Rivadavia. Eu acho que empata. Mas futebol dentro do campo, a gente fala uma coisa, daqui a pouco acontece totalmente diferente. Que nem o jogo do Fluminense e Mirassol, eu falei que o Fluminense vencia, o Fluminense perdeu por 1-0. E que nem você falou, o Fluminense não jogou nada, eu não consigo entender isso, como a equipe do Fluminense tem para não jogar nada contra a equipe do Mirassol, jamais fazendo a equipe do Mirassol, mas o Fluminense tem uma excelente equipe, não jogou o Savarino, não jogou o Canóbio, mas tinha outros atletas que podiam entrar no lugar dele, o próprio Cano, o próprio, aquele loirinho lá que é bom pra caramba, que eu gosto dele, O Canóbio? não, Canóbio não, o loirinho lá que joga na ponta lá, que foi do Santos, Ah, o Soteldo. Soteldo, bom pra caramba o Soteldo, cara. Então, mas o Fluminense tem atletas ali que pode substituir totalmente esses jogadores. Mas o Fluminense, pelo amor, não ter nenhum chute no gol é brincadeira. Então, foi muito abaixo o que o Fluminense apresentou contra o Mirassol. Mas eu acredito que o Fluminense vence aqui ó, a equipe aqui no Rio e acho que o Bolívar empata com o Rivadavia lá no campo do Bolívar. Voltamos lá para o grupo do Flamengo, Leandro. O Flamengo já é líder garantido, né? Não Uhum. tem como. O, o Estudiantes. Independiente Medellín e o Estudiantes vão se resolver aí lá na Argentina, porque a diferença de um para o outro é de um ponto, entendeu? O Medellín está com um ponto a mais que o Estudiantes e o empate, obviamente, o Medellín se classifica em segundo, mas o Estudiantes joga em casa e vencendo também consegue, vai a 9 pontos e consegue passar de fase, né? Vai ser jogo pegado, hein? Eu acho que o Estudiantes ganha esse jogo aí, do Independente Medellín. Primeiro, devido àquilo que aconteceu com o Flamengo lá, que o Flamengo foi para jogar lá, deu aquele problema todo, não houve jogo. E ficou até uma situação crítica lá, até os jogadores deram informação que estava tudo tranquilo, normal. Mas que nem você falou, o próprio policiamento falou que não era para ver o jogo. Se houvesse jogo, era para estar em campo fechado. Acabou que liberou para a torcida, aí deu aquele problema, o pessoal invadiu o campo. E, e aquilo eu acho que afetou um pouco os próprios atletas da Independente Medellín. Mas o Estudiantes vai mais calmo pro jogo, é um time argentino, é time que não joga para perder, quer vencer, e é argentino. Geralmente você pega os argentinos que vão, você pega a Argentina que é o Estudiantes, River Plate, são os argentinos que eles não jogam para perder não, e gostam de fazer cera, se estiver ganhando, haja cera para esse time, para enfrentar a equipe do Estudiantes contra a equipe do Independente Medellín. Mas eu acredito que o Estudiantes vence o Independente Medellín lá no dia 26, às 21h30, lá no Campo dos Estudiantes, lá na Argentina. Passando para quarta-feira, já quarta, às 19 horas, já tem um jogo que interessa ao Flamengo. O Flamengo deve confirmar a vitória. Já começa interessando ao Flamengo às 7 da noite, porque o, o Rosário Central, que é o que briga, né, pela melhor campanha com o Flamengo, vai a Quito, na altitude de Quito, enfrentar o Independiente Del Valle. O Rosário Central é o líder do grupo com 13, o Independiente Del Valle é o segundo com 10, pode até brigar, né,
pela Pera, liderança, o Rosário Central tem 13 tem e 13. o outro tem 10. O outro tem Só que a 10. diferença tá no saldo de gols aí. A diferença é no saldo de gols, porque o Rosário Central, ele é o único time da Libertadores que não sofreu gol ainda. Pô, Tá zerado a defesa dele. Ele fez 9 e não tomou nenhum. Então ele tem 9 gols de saldo. é muito saldo. É muito saldo. E deve ter vencido, é que nem E, você falou que não levou gol, deve ter ganho do Independente Del Valle lá, no primeiro jogo ele dele. tem 4 vitórias e um empate. Como é que foi o resultado do primeiro? Você quer saber quanto foi o jogo entre os Eu dois? acredito que o Rosário venceu o Independente Del Valle. E se não foi goleado, hein? Apesar que o Independente Del Valle é o segundo colocado, né? É, Eu vou ter empatado. deve ter sido na primeira rodada também. Ih, rapaz, voltou aqui o negócio. Estava voltando os jogos e retornou pro. O Rosário Central empatou em 0, foi na primeira rodada, empatou em 0-0 com o Independiente Del Valle. E é o Hum, empate que ele tem aqui. Todos os outros jogos ele venceu. O cara, empate é exatamente contra o Del Valle. Esse Del Valle sempre foi um time encardido também, né? Complica todo mundo, né? o Independente Del Valle. E então esses times vão se. O Independiente ele não tem como perder a segunda colocação, pelo menos. Então, ele também está classificado. Então os dois já estão classificados, porque Mas se o ele vencer o Universidade. jogo, se ele vencer o jogo, ele passa a ser líder. Empatou lá, 0 a Aí 0. no Se confronto. for 1 a 0, o Exatamente. Independente Del Valle passa a ser líder Exatamente. pelo resultado que ele fez Né? lá em. O Rosário Central brigando para a melhor campanha não fica nem o primeiro no grupo dele se ele perder. Ele fica, Exatamente. fica em segundo. Uhum. O outro jogo do grupo, que aí já não define nada, porque Universidade Central vai no Paraguai enfrentar o Libertad, que está zerado em ponto. O Hum. Universidade está com 6, mas já está eliminado, porque o Independiente tem 10, não tem como alcançar. E o Libertad está zerado, Eliano. É um jogo que Nossa Senhora. não diz nada, né? É, vai ter que assistir só, né? Será que o pessoal vai assistir mais o Independente Del Valle ou o Rosário Central? Porque assistiu o Libertad e o CV, Universidade Católica, né? É. Muito difícil. Bom, continuando aqui os jogos de quarta, às 9h30 da noite, nós vamos lá para o grupo do Fluminense, né, que é o grupo C. Aí você já falou mais ou menos aí a respeito do que você acha do jogo do Fluminense, Uhum. mas o Bolívar recebe em casa, mas sem altitude, que ele vai jogar no nível do mar, o Independiente Rivadavia com 13, Bolívar com 5, Fluminense com 5 e Laguaira com 3. O Laguaira se venceu o Fluminense e o Bolívar perder do Independiente, o Laguaira é que vai para a segunda posição. Que isso, cara? Ué. Se o Bolívar e o Fluminense perderem seus jogos e o Laguaira vencer, Ele faz obviamente, 6 pontos. obviamente para o Fluminense, né, para o Laguaira vencer, ele tem que vencer exatamente o Fluminense, então ele passa o Fluminense e passa o Bolívar também, Se o Bolívar perder, né? se o Bolívar perder. Bom, então eu podia Então, até torcer se o Bolívar perder e o Fluminense perder, cara. entra o Laguaira, vai o Laguaira, pô. É, ruim, Aí o dificilmente o Fluminense, aí Fluminense o perde. Fluminense não vai nem para Sul-Americana, que é o que eu acho que vai acontecer. Aí ficaria praticamente o último. Aí vai ficar só com a Copa do Brasil e É o porque o Brasileiro, para. Bolívar e Fluminense foi 2 a 0 e 2 a 1. É, tá arriscado o Fluminense nem ir para Sul-Americana. Não, não, Mas aqui, vamos ver. aqui classifica o Rivadavia e Fluminense. Bom, Fluminense. também às 9h30 da noite, nós vamos ter no grupo do Corinthians, o Corinthians recebendo a Platense. Platense é a segunda colocada do grupo, Hum. está brigando para se classificar aí, porque o Peñarol do Uruguai já está eliminado, porque ele está com 3, ele é o último do O grupo, Platense tem quantos pontos? e a Platense tem 7. E Santa E Fé. o Peñarol vai receber o Santa Fé. O Santa Fé tem 5. Então o Santa Fé Então tem que Santa Fé. torcer para o Ah, tá. Corinthians vencer a Platense e o Santa Fé vencer o Peñarol, que vai sem motivação nenhuma, né, para esse jogo também. Já está eliminado É o quando, Penharol, né? quando empatou Penharol, o Santa Fé é argentino? o Santa Fé. Eu não sei qual Santa Fé é esse, porque tem sempre os. Ele tá Eu com acho que fé, né? se for o Santa Fé que eu estou pensando é da Colômbia. Colombiano. É.
E então a situação, o Corinthians, que era, né, um dos times que disputava também a possibilidade de ser melhor campanha, quando sofreu o empate do Penharol lá, aí já ficou com 11 pontos, ao invés de chegar aos 13, e aí danou-se. Foi os gols que eu falei para você, que o centroavante lá do Corinthians perdeu feito lá no final do jogo. O Corinthians poderia estar brigando aí por essa melhor campanha na Na Libertadores. Libertadores da América. Uhum. Bom, e aqui eu tô sem a arte desses jogos. Eu vou até tirar aqui e botar a gente aqui, porque não consegui achar a arte dos outros jogos, né? Dos outros grupos. Que nós vamos ter o Dia grupo do 28. Cruzeiro, na quinta-feira. Os jogos de quinta eu não consegui a arte aqui. No grupo do Cruzeiro, que é o grupo D, Universidade Católica vai na casa do Boca Juniors. Esse grupo aqui tá Universidade com 10, é o líder, Cruzeiro com 8, Boca Juniors com 7. Pera aí, Universidade Católica tem 10. 10 é a líder do grupo. E o Cruzeiro O tem Cruzeiro tem 8, 8. 2 pontos atrás. E o Boca Juniors tem 7. O Barcelona de Hum. Equador já está eliminado com 3 pontos. Então, se Então o, se o, o se o Boca Cruzeiro. venceu o coisa aqui, ele vai a 10. O Boca e o Universidade, eles vão se resolver lá, Então, porque mas se o Boca ganhar da o Universidade Cruzeiro, Católica, ele vai a 10. e a Aí Universidade Católica tem quanto? Tem tem 10? 10. Né? Ih, eu tenho que saber como que foi o jogo lá. Como é que foi o jogo lá. E o É, Cruzeiro vai pegar o lanterna do grupo já eliminado, então o Cruzeiro Barcelona deve chegar aos 11 pontos. vai E dar aí pênalti vai lá. depender. Olha Então, lá, ó. Boca. Hã? Deve dar pênalti. Ah, tá. Deixa eu ver aqui como é que foi o confronto entre Boca e Boca e Universidade, né? Universidade Católica. Boca e Universidade Católica. É, o Boca foi na primeira rodada também. O Boca venceu lá por 2-1. Ah, então Então o já Boca já venceu. leva essa. O Boca só não tem como. Não tem vantagem de empate porque ele está 3 pontos atrás. Mas se ele vencer, aí ele vai ter 2 vitórias em cima da Universidade e classifica o Boca. Entendi. Certo? Ah, E tá. Classifica o Boca é, porque ele tem uma vitória lá, outra vitória, classificaria o Boca em cima da Universidade Católica. exatamente. E eu acho que vai dar isso mesmo. O Cruzeiro vence, vai ficar Boca, Cruzeiro e Boca, né? Uhum. E o grupo que ficou faltando a gente comentar aqui, que é o grupo F, é o grupo do Palmeiras, que também é um grupo pegado. Cerro Porteño lidera em primeiro com 10 pontos, Palmeiras tem 8, o Sporting Cristal tem 6, também ainda tem chance de classificação, né, se o Palmeiras tropeçar. E o Júnior Barranquilla já está eliminado. E é o eliminado que o Palmeiras pega, né? Em casa, o eliminado Júnior Barranquilla. Eu não sei se é pior ou se é melhor pegar o time já eliminado. O Cerro Porteño pro Sport Cristal, qual a diferença deles? Do Cerro Porteño para o Sport Cristal é de 4 pontos. Ah, não, então já era. Então O Sporting é está Cerro brigando Porteño e aí com o Palmeiras. Palmeiras, né? O Sport está brigando com o Palmeiras. Tá? Então, se o Palmeiras ganhar ou empatar, eu até acho, porque o Palmeiras e Sport Cristal, não sei como é que foi o confronto. Eu acho que empatou. Aí Vai ver pênalti. a classificação do Palmeiras, Sport Cristal e Palmeiras. O Palmeiras venceu 2-1 no Allianz. Ah, foi aqui no Allianz. É. Então, o perrengue do Palmeiras é o fato de estar. Ué, mas porque. Ele vai jogar em casa, né? Não, já fez o outro jogo. Deixa eu ver quanto que foi o outro jogo. O Sport Cristal Sport Cristal e Palmeiras. O Palmeiras ganhou os 2 jogos. Ganhou de 2-0 lá em Lima, 2-1. na quarta rodada. Então ele abriu as duas coisas ganhando do. A classificação do Palmeiras agora é só ver se ele vai chegar, né, em primeiro, que eu acho pouco provável, porque pode ser, né? Tem essa briga aí do Cerro Porteño com o Sporting Cristal. Então vai Mas não tem depender muito da. o Cerro Porteño e o Sport Cristal, qual a diferença de pontos? 2 pontos. Sport... É, Não, Sport Cristal e Cerro Porteño. não, o Sport Cristal tá brigando contra o Palmeiras. Ah, então não O tem Cerro jeito. Porteño tá com 10. Não tem como o Sport alcançar o Cerro. O Cerro, ele já está classificado. Uhum. Ele já está classificado. Então, ele está só Ele vai só disputando fazer aí a pontuação por causa de jogar em casa. para ser primeiro colocado,
porque se o Palmeiras provavelmente vai ganhar do Júnior Barranquilla, que já está eliminado. Uhum, Então ele precisa vencer para não ser ultrapassado pelo Palmeiras. uhum. Que Palmeiras e Cerro, mas aí se empatar, se ele empatar e o Palmeiras vencer, eu acho que o Cerro leva vantagem, né? Porque venceu aqui no Allianz semana passada. 1-0, né? E vamos ver o outro jogo. Cerro e Palmeiras foi empate, 1-1 lá em Assunção. Então ele tem a vantagem, o Cerro Ele tem a Porteño, que ele tem a vantagem em vantagem. relação ao Palmeiras. Então ele pode, basta um empate para ele ser líder do grupo, independentemente O Cerro do tem 10 e o Palmeiras. Palmeiras tem 8. Isso. Uhum. Tá certo? É, um empate ele passa a ser líder. Beleza, então, Eliano. Beleza. Ficou faltando a gente falar da Sul-Americana, né? Só da Sul-Americana. A Sul-Americana eu tô sem arte aqui. Mas deixa eu pegar os jogos aqui, pra gente ir desenroscando aqui pela Sul-Americana. Sul-Americana. Copa Sul-Americana. Eu vou falando grupo a grupo, tá? Para ficar mais fácil pra gente. Não, Tá. não vai ser pela ordem de dia nem de horário de jogo. No Uhum. grupo A, o, o Macará já é o primeiro do grupo com 9. América de Cali tem 8. Tigre tem 6. O Alianza Atlético já está eliminado, que está com 2 pontos só. O América de Cali recebe o Macará em casa e o Tigre recebe o Alianza em casa. Acho que o Esse aí já é Tigre. definido já, não tá? Não, tá tudo embolado, porque o Tigre, eu não sei como é que é o confronto direto aqui, mas o Tigre pode chegar aos 9 pontos do Macará. E o América de Cali está com 8. Então, Ah, o Macará tem 9 e os dois estão brigando aí por a classificação, classificação. né? Uhum. O Macará ele joga com empate que ele garante a primeira colocação no grupo, mesmo que o Tigre vença o jogo dele. Entendi. Mas é difícil o Macará aguentar o América de Cali lá, hein? O Macará é o líder, né? É. No, Mas, no grupo B, esse tá bom, viu? Esse é o grupo que realmente pegar fogo aqui. nossa senhora. O grupo do Atlético Mineiro, em que tem 3 com 7 pontos na liderança. No critério de desempate, o Puerto Cabelo está em primeiro, Cienciano em segundo e o Atlético Mineiro em terceiro. Todos eles com 7 pontos. E o Juventude, que é o último colocado, está com 6, está um ponto só atrás dos 3. Então vai pegar fogo esse grupo aí, porque todo mundo tem chance de classificação. Mas vai classificar o Atlético Mineiro e Cienciano. Os dois jogam em casa. Então. Às 19 horas da quarta-feira, o Atlético recebe o Puerto Cabelo, que é o líder, né, do grupo, Uhum. e o Cienciano pega o Juventude, que é o lanterna, mas não é um Com lanterna, 6 assim, né? pontos. Uhum. Que está um ponto só atrás É, tá deles. 7, 7, 7, 6. 7-7-7-6. Que grupo, hein? Caramba, rapaz. Esse tá bom mesmo. Uhum. Não tá muito diferente do que o grupo do São Paulo. Que o São Paulo lidera o grupo com 9 pontos, mas em segundo está o Milionários com 8 e o O'Higgins em terceiro com 7. São Paulo tem quantos pontos? 9 pontos. Está 9, 8, 7. O Boston River já está eliminado com 3 pontos. O São Paulo pega exatamente, né, o já eliminado Boston River, não é Uhum. possível, né, que, É amanhã, né? que vá, o jogo é terça-feira, exatamente, às 7 da noite. E o Milionários pega o O'Higgins. Então os dois primeiros na classificação, São Paulo com 9, Milionários com 8, jogam em casa. O O'Higgins está com 7, é o que está tentando aí tirar essas posições, né, dos dois. Precisa ganhar do Milionários. Precisa ganhar do Milionários. Milionários, fora de casa. Que é É. pedreira, né? Pedreira. Milionários já pode empatar jogando em casa, pode empatar que se classifica também. E o São Paulo, né, deve garantir a classificação também. O grupo D é o grupo do Santos, que é o grupo também embolado. Não, mas ali já tá certo, né? 7, 6, É o 5, 4. Santos e o. Quem que é o líder? São Lourenço? São Lourenço é o líder com Então vai 7. para São Lourenço e Santos. O Deportivo Cuenca, que vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro, tem 6. O Recoleta, que vai jogar contra o São Lourenço lá na Argentina, fora de casa, tem 5. E o Santos é o lanterna do grupo com 4. Você vê a situação do Santos, entra na zona de rebaixamento do brasileiro e é lanterna do grupo dele na Sul-Americana. Mas tem chance de Mais classifica classificação. aqui. Tem chance de classificação. Se ele vencer,
Ele é o segundo ele colocado. vai depender Não, o São Lourenço, se ele vencer, entre os dois. do... Não, então, aí sim. O São Mas Lourenço aí vencer, o Santos vencer, entre os dois. O São Lourenço o primeiro, o Santos segundo. Recoleta se empatar, o Santos vencendo, o Recoleta não pode empatar, vai ter que vencer o São Lourenço, Uhum. fora de casa. Os grupos estão tudo pegados, né, rapaz? Impressionante. Apesar que você vê, o Santos tá diferente. Tá o último colocado e pode, com a vitória em cima do Cunha, que ele pode se classificar. Ele pode até alcançar o São Lourenço com 7 pontos, mas aí no confronto o São Lourenço leva melhor, né? Que empatou e ganhou do Santos. No grupo E, o grupo do Botafogo. O Botafogo já está tranquilaço classificado. 4 vitórias, 1 empate em 5 jogos, 13 pontos ganhos. Não pode sequer ser alcançado pelo segundo colocado, que é o Caracas. E o Caraca joga dentro O de casa. Caracas também já está classificado, porque o Então os Racing dois tem estão. 5. Então esse grupo aqui já está definido. O Racing recebe o Independiente Petroleiro, são 2 eliminados. E o Caracas e o Botafogo vão decidir aí. Decidir nada. O Botafogo, mesmo perdendo, não tem como perder a liderança. Ah, então já é. O Caracas chega no máximo a 12. O Botafogo já tem 13. Então Então é já jogo tem. mesmo para. Mas vai jogar Se por bobear, o cada Botafogo pontuação. vai. Bobear, o Botafogo vai com o time reserva para lá ainda. Ainda mais, né? Pensando em brasileiro, né? Uhum. O grupo F é o grupo do Grêmio, Helena. O Grêmio é vice-líder do grupo com 10 pontos. O líder é o Montevideo City, que é exatamente o time que o Grêmio vai pegar em casa. Pode garantir a classificação dele aí com um empate. O Por quê? City Torque é o líder? O Montevideo é o líder, com 12 pontos. Ele tem 2 pontos a mais que o Grêmio. Ele Não, tem mas 12 e o Grêmio tem o 10. que que é Montevidéu falando aí? Montevideo é o nome do time. Montevideo City. Ah, tem Montevidéu na frente? Tem O Montevideo meu na tava como frente. City Torque só. É City Torque. Montevideo City Torque. Ah, tá. É Montevideo o nome do Então o time. Montevidéu é o líder, então. É o líder com 12, Mas Grêmio esse já tá 10. decidido, já o grupo? O grupo já está decidido, porque o terceiro colocado, que é o Riestra, Deportivo Riestra, tem 4 pontos só, e o Palestino tem 2. Então eles só vão definir quem vai ser o primeiro colocado. E o O, Grêmio e- precisa vencer, né? Para o ser Grêmio tem quantos pontos, falou? 10 E o pontos, outro? 12 pontos. Ah, então, é vencendo e passa um ponto. Aí ele passa um Entendi. ponto. Uhum. O grupo G é o grupo do Vasco, que está em segundo lugar. O líder é o Olímpia com 10 pontos. E o Vasco tem 7 pontos, mesma pontuação do Audax italiano, que tem 7. O Barraca Central já está eliminado, porque tem 3, não tem como alcançar os outros. Então, o Vasco tem uma possibilidade muito grande de manter pelo menos a segunda colocação Isso. É Olímpio e e se Vasco. classificar, porque pega o Barracas em casa. Uhum. Né? Acho que o Renato Gaúcho não vai correr risco de levar a Copa nas costas. E Vai o levar outra Olímpia, coisa. e no Paraguai, o Olímpia recebe o Audax italiano. Os dois vão se resolver aí, né? O Olímpia pensando, logicamente, em manter a liderança, e o Audax italiano tentando buscar alguma coisa, tentar empatar na pontuação com o Olímpia, porque depois eu não sei O o confronto deles, né? confronto deles lá. Por último, é o grupo do Red Bull Bragantino, que está brigando ainda. Não tá, o River já está classificado com 11 pontos, é o líder. O Carabobo é o segundo com 9, pode tirar essa liderança do River, mas o River já está classificado. E o Red Bull Bragantino pega Caramba. exatamente o Carabobo. Então eles vão decidir, né? O Bragantino está com 7, 2 pontos atrás do Carabobo. Então ele recebe o Carabobo em casa e precisa vencer. O empate não serve. O Blooming tem 1 ponto só. Então esse já está fora. Mas dá Bragantino e E River. vai pegar o River Plate lá no Monumental de Nunes. O Bruminho. Se o Red Bull jogar essa bola que ele jogou, né, contra o Vasco, eu acho que ele consegue ganhar do Carabobo. E aí alcança a segunda colocação e vai, porque não tem como ele passar o River, porque o River já tem Pegar 11, lá da Libertadores lá. vai pegar o terceiro colocado que vier da Libertadores. Beleza, Leandro Nogueira? Beleza. Mas tem dia 28 ainda aí. Dia 28? É. Ué. América de Cali e Macará. Não, esse a Ah, gente não, já esse é o falou. A, né? Tá, tá Esse a gente certo. já falou. Já falou, tá certo. Nós já falamos de todos aqui. Uhum. Tá beleza? Então, Helena Nogueira, são 8 horas e 30 minutos.
a gente pode dar o nosso recado final aí para a galera, lembrando, né, que a gente vai fazer uma cobertura lá. A gente vai acompanhando os resultados lá na Arapi Cup. Hoje, você falou em Arapeicampo, hoje está tendo uma reunião lá. Hum, Acho que até o Márcio foi para lá e tem mais o do lá em Arapi, Arapeí. teve a reunião então. É às 7 horas. Ah, 7 horas da noite? É, 7 horas da noite. E os três, eu acho que os três clubes foram para lá, porque são os outros três são de Arapeí, Certo. para esse início do campeonato que vai ter lá do Arapeí Camp, né? Uhum. E então tem essa reunião hoje, já deve ser para definir os jogos que vão acontecer. E, e espero que dê tudo certo. O Max é um cara super correto, honesto com as coisas que ele faz. E eu acredito que vai dar tudo certo. E já definiu, que nem você falou lá, os times que vão lá. Não só o Manchester, vai o lá da Vila, como é que é o nome dele? O Fecha a porta. Fecha a Porta. E o E Milan vai o Milos. O Milos vai junto com o Nacional. vai fazer um combinado ali entre os É, dois. vai ter um combinado entre eles para levar lá É para bom, né? Fica, para a API. fica fortalecido, isso é bom. É, então já tem reunião hoje lá para saber. Depois a gente pegar direitinho como que foi a reunião. Se eu tiver os jogos, é mais fácil a gente informar para o pessoal também. E, e é isso, Ricardo. Praticamente o que tinha que falar. E do campeonato aqui em Bananal já deve ter uma outra reunião a respeito do campeonato aqui em Bananal. E, e eu acho que é isso mesmo. Não tem nada previsto para esse Bananal só para depois da Copa do Mundo, o campeonato em agosto. É, Então, praticamente isso aí. Lá em Arapeí já começa o campeonato durante a Copa do Mundo. E Barreiros já está tendo campeonato. já está tendo Antes campeonato. da Copa do Mundo já está tendo campeonato. É. Lá em São José do Barreiro. Mas essa Copa do Mundo não vai atrapalhar nada, porque os horários, né, dos jogos da Uhum. Copa do Mundo, acho que vai ter um ou outro dia aí que vai ter jogo 4 da tarde, 5 da tarde, mas a maioria todo final da tarde e início da noite. Então o pessoal não vai ter muita desculpa para dar o negócio de não trabalhar, né, no horário de expediente. Talvez um Uhum. jogo do Brasil, mas O Brasil é o às Brasil 4 vai, horas da vai tarde, né? fazer. 4 ou Não, 7? não. O jogo do Brasil é Sete, à noite, é. 7 horas, então. É. O Bahia vai vencendo o Coritiba, 28 do primeiro tempo, fora de casa, né? Coritiba aí, tá falando do Coritiba aí, o Coritiba tá perdendo o Bahia. Mas o Bahia é uma grande equipe, cara. E quem com essa vitória aí pro Rogério Ceni é bom, porque pelo menos vencendo fora de casa a Ele equipe tá do Curitiba. ameaçado, né? Então, ameaçado do jeito que ele tá, mas se vencer o Curitiba fora de casa, para ele é excelente. Que o Curitiba está acontecendo esse caso. O Curitiba vem vencendo muitos adversários fora de casa. E Se não me engano, dentro de ele tem casa, a campanha melhor, né? Ele tem a melhor campanha fora de casa do que em casa, né? o Curitiba, né? É. É porque deve ser time que joga melhor no contra-ataque do que tendo que propor o jogo, né? É, jogando fora de casa, né? É. Tem mais alguma coisa do campeonato, alguma coisa local aqui que você queira acrescentar, Helena? Eu O acabei camp... te interrompendo. Não, o campeonato que eu falei aqui do Arapi teve reunião hoje. Tem que pegar as coordenadas lá, como foi feita a reunião. Bananal deve ter uma nova reunião para o campeonato que é depois da Copa do Mundo. Rancho São José do Barreiro já está tendo campeonato. E eu fiquei de confirmar só, Ricardo, a respeito dos jogos aqui em Bananal, que é só para depois da Copa, a respeito de 4 ou 3 jogos no domingo, para saber se vão fazer 4 jogos, se vão fazer 3 Hum. no domingo. Eu acredito que o prefeito vai querer que faça os 4, porque cada vez que atrasar um. Você sabe o que que é também? A gente, nesse caso aí, nem acho que o prefeito está muito errado. Por quê? Embora fosse melhor, né, separar, mas tem a questão da logística dos árbitros também. Uhum. Árbitro a gente sabe que não fica barato, né, para a prefeitura bancar, né? Realmente aí no sábado, tá no domingo. E, então no domingo é uma logística, tipo, já inclui todo mundo, é almoço, essas coisas todas. Uhum. Então eu acredito que vai ser 4 jogos mesmo por causa dessa logística, Mas, com, mas, com o pessoal que vem apitar o jogo. mas é o que eu falei pra você, Ricardo, que dia eu falei aqui do campeonato em Bananal. O que que tá acontecendo no campeonato em Bananal? Começa muito cedo, começa tipo 8h30 da manhã, 9h30, 10h30, 10h30. O outro começa 10h30, 11h30, meio-dia e meio. Então, o outro jogo vai começar praticamente 1h30 da tarde.
Então já dá aquela diferença de um jogo, do segundo jogo para o terceiro jogo. E nessa diferença que dá de um jogo para o outro, muitas pessoas vão para casa almoçar, tem uns que nem retornam. Então é preferível, às vezes, você fazer bem próximo um do outro para que não possa, talvez, essas pessoas saírem para almoçar, que façam lá um lanche, lá, alguma coisa lá, mas não deixem de estar presente lá para ver os jogos no estádio João Velado, Campeonato Municipal de 2026. Beleza, Leandro. Mais algum recado aí para os nossos amigos, para despedir? Por enquanto, Ricardo, acho que eu tinha que falar era isso. Acho que na quarta-feira a gente estará de volta aqui para conversar com esse pessoal a respeito da Libertadores, que tem amanhã, da, da Sul-Americana, que tem amanhã, e eu acho que Libertadores, Sul-Americana e Brasileiro só para frente. Brasileiro não tem agora não. Então, a gente vai comentar com vocês aqui na quarta-feira os resultados e que possam ser bons para as equipes brasileiras nesse campeonato da Libertadores, que eu acredito que o Fluminense entre, que o Fluminense vence, joga em casa e vence o último colocado, hoje é o Fluminense. Eu acho que o Fluminense vence esse time e o Bolívar empata com o Rivadavia lá no campo do Bolívar. Essa é a opinião minha, que eu acho que tanto o Fluminense como o Rivadavia entra para a Libertadores das Américas. E os outros jogos acontecerão, né? Que nem se falou, o Flamengo está classificado, é o primeiro colocado. E o Flamengo tem que entrar para vencer mesmo. Que nem se falou, perdeu o Palmeiras 3-0. Realmente é uma coisa chata, principalmente para os flamenguistas, você perder por um 3-0 com a expulsão do Carrascal no primeiro tempo por 21 minutos. Aquilo ali mudou a história do jogo. O Flamengo tinha grandes condições de fazer um placar até elevado sobre o Palmeiras. Acabou com essa expulsão do Carrascal. Mudou tudo e o Palmeiras venceu o Flamengo por 3-0. Isso não quer dizer que o Flamengo vai jogar lá em São Paulo e vai perder, não. O Flamengo pode ganhar lá, Sim. do Palmeiras. Como tem vencido, né? Então, exatamente, que nem você falou. O Fluminense jogou com o Palmeiras lá, com time reserva, que eu não entendi até hoje que o Fluminense botou time reserva. E o time do Fluminense jogava pela liderança, cara. O Fluminense estava num momento bom. Então, jogava pela liderança. Eu não entendi que ele fez. Acho que foi 2-1 o jogo? Foi 2-1 pro Palmeiras, né? 2-1 pro Palmeiras. O Fluminense jogou melhor. Então, pra você ver. Todo mundo reconheceu que o Fluminense jogou melhor que o Palmeiras naquele jogo. Então, você vai pegar agora, ó. O Palmeiras joga contra o Fluminense aqui no Rio. Pega o Cruzeiro lá em Minas. Vai pegar o Flamengo lá, mas o Flamengo é um time de praticamente por igual. Então, o Palmeiras vai pegar grandes adversários. Aí você pega o Santos, que eu não sei se o Neymar volta, que você acha que talvez ele não volte depois da Copa. Aqui já tá. Depois da Copa. Pra mim não volta mais. Pra mim ele vai para os Estados Unidos. Então, mas vamos lá, que se não voltar, aí eu acredito que pro Santos é pior com a volta do Neymar. Mas pega o Corinthians, pega o São Paulo, que o São Paulo não vem atuando muito bem no Campeonato Brasileiro. Então tem grandes jogos para enfrentar aí o Palmeiras, não só o Atlético Mineiro, vai pegar o Cruzeiro. Então tem grandes jogos para o Cruzeiro enfrentar aí também, que a outra equipe também precisa vencer para que possa diminuir a pontuação de uma equipe para outra no Campeonato Brasileiro. Muito bem, Leandro. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Vamos acompanhando aí, né, as novidades aí do esporte, do futebol local, do futebol regional. E também, né, pegando fogo aí, sem falar que a Copa do Mundo está chegando aí, né? E então as seleções já vão começar a receber seus jogadores. Então, Copa do Mundo a gente vai falar muito aí também do esporte, trazer. Ou se a gente ainda não tiver ido lá para o estúdio, a gente vai ver se grava com alguns convidados, que aqui não dá para a gente fazer, né? Mas a gente pode gravar com alguns convidados durante os jogos, depois dos jogos. Então vamos em frente. Agradecer então, Helena, mais uma vez a sua participação. Agradecer aos amigos que estão acompanhando a gente pelo Facebook, quase 2 horas de programa, 8h39. Fica aqui o convite para vocês para o nosso novo encontro na quarta-feira, com muitas informações sobre o esporte local, nacional e internacional. Grande abraço a todos e até lá, se Deus assim permitir. Caramba, capitão.